Boa noite, pessoal. Inicia mais o quarto episódio do podcast Rene Nós. Hoje nossos convidados aqui é o Rafael e o Adelso, do projeto Becos e Vielas. É uma grande honra, um grande prazer poder estar com eles na mesa aqui, entrevistando. E vamos dar início aí com a graça e a misericórdia de Deus, com a oração iniciando. Pedir para o Adelso estar fazendo essa oração para que Deus venha estar abençoando e nos conduzindo nessa entrevista. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai querido e maravilhoso, mais uma vez estamos aqui, Pai querido, para te agradecer, Pai amado, pela honra, Pai querido, pelo prazer de te servir, Pai amado. Deus eterno, que o Senhor venha abençoar a cada um que venha assistir esse podcast, que possa trazer mudanças, Pai querido, em sua vida, Pai amado. Ó Senhor, venha abençoar a todos que se esforçaram para estar fazendo esse podcast, Pai amado. Abençoa, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. E vamos iniciar aqui apresentando o Rafael, né? Falar um pouco dele e sobre o projeto, a Adelso também. As minhas perguntas vai ser quase as perguntas duplicadas, né? A pergunta que eu vou fazer para o Rafael, as dúvidas que eu tiver do projeto, estou fazendo para o Rafael automaticamente. Um dos dois vai responder, porque os dois estão com um projeto abençoado por Deus aí, entrando nas comunidades, onde muitas pessoas não conseguem ter alcance. Eles estão usando esse instrumento deles aí com esse projeto, chegando aonde a gente não pode ir. Vamos falar um pouco, Rafael, se apresenta aí. A paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Rafael, né? Pastor Rafael. Pela bondade do Senhor, faço parte do setor 121 da Capelania do Belém, né? Da CGADB. Sou coordenador de 2 unidades da Fundação Casa, Osasco 1 e 2. E pela bondade do Senhor e pela misericórdia dele, sou presidente dessa instituição, juntamente com meu companheiro, meu amigo aqui, missionário Adelso. E é uma honra estar aqui com vocês nessa noite de hoje para falar um pouco do reino, para falar um pouco daquilo que Deus tem sobre nós, tem sobre nosso ministério, e também para que você seja edificado, não só com os testemunhos, mas com os breves momentos de palavras, versículos bíblicos, experiências que nós já vivemos no campo missionário. Então, fica ligadinho aí que Deus tem algo do céu para sua vida. Amém. Adelso, se apresenta. Paz do Senhor, boa noite. Chamo Adelso, sou diácono da Debrais, né? E menor da casa, né? Imagina. Para quem não conhece, né, nos conhece, eu sou o irmão do Adelso, irmão de sangue, irmão em Cristo Jesus e irmão de sangue também. É uma honra estar sentado à mesa aqui, justamente com ele também, que uma hora a gente estava sentado em uma mesa de bar, nesse mesmo ambiente aqui, né? Vou quebrar protocolo, né, Rafael? Então, assim, é testemunho que, não anulando o testemunho, que o maior testemunho é a cruz. Então, o nosso testemunho aqui é só para edificação da fé do homem também, né? Então, em outra hora, a gente estava sentado nesse mesmo ambiente aqui, tomando cerveja. Hoje estamos, graças a Deus, sentados aqui falando do reino, que é muito gratificante. Com certeza. Né? E quiser falar de alguma coisa? Algo assim, Gabriel foi uma das pessoas que me ganhou, né? Quando eu estava afastado da igreja, sempre foi ele que ia lá em casa, conversava, precisa voltar, né? Ele e depois o Paulo Onofre, o pastor Paulo Onofre também, então, com a grande participação nisso, fora as orações da minha mãe, né? Foram 17 anos de orações, mas Gabriel é a pessoa que estava ali sempre incentivando, né? Convidando, né? E foi através dele que eu voltei para a igreja, né? Então é um grande prazer. Graças a Deus. Vamos iniciar aí umas perguntas aí, umas curiosidades que eu tenho sobre o projeto, né? Entender um pouco. Vou iniciar perguntando como é que vocês fazem para entrar nas comunidades. Olha, na verdade, quando fala essa questão de como nós fazemos para entrar na comunidade, às vezes as pessoas têm a gente, né? Ou às vezes até fazem alguns tipos de questionamento, como se nós fôssemos algum tipo de herói, né? Mas na verdade não é nada disso. Na verdade, que nem exemplo, nós estamos aqui na comunidade Jardim de Abril. A Delcio nasceu no Jardim de Abril, tá acostumado com Beco e Viela. Eu morei muitos anos no Jardim Conceição, tô acostumado com Beco e Viela. A única coisa que mudou, na verdade, foi o fato de nós termos Cristo em nossa vida e a partir disso daí a gente começar esse tipo de incursão dentro de comunidade. Então, na verdade, como que eu posso dizer? A água, como quando Cristo teve
o encontro com a mulher samaritana, pra gente entender, pra me aplicar aqui, Jesus pegou e falou assim pra ela assim, que ele queria dar água da vida pra ela. E o questionamento dela com Jesus foi: Senhor, dá-me desta água para que eu não precise vir mais aqui. O problema dela não era buscar água, o problema dela era o caminho. Então, aí Jesus fala: mas calma aí, a água é para você, a água não é para o caminho. E posterior que Cristo se revela a ela como Messias, ela vai para o lugar onde todos as rejeitam, onde todos sabem que ela é frustrada, onde todos sabem que ela já teve 5 maridos. E ela começa a falar que ela conheceu o Messias. Então, na verdade, tudo que a gente vive hoje é porque um dia a gente encontrou ele na beira do poço. Amém, E a amém, gente está aqui falando um pouco de Jesus nas comunidades. Mas nós temos isso como intuito, né? De ir onde ninguém quer. Nós sabemos que é um campo árduo, mas nós não somos super-heróis. Entendi. A Delcio quer... Não tem o segredo, né, de entrar nas comunidades. Na outra hora a gente entrava quando ia atrás de biqueira, né? Hoje a gente vai para levar a palavra. Então a gente entra, sempre procura uma associação, algo que possa estar nos direcionando ali, mas o direcionamento mesmo é Deus que nos dá ali, né? Na hora. Eu vejo que conheço o seu testemunho, Rafael, já ouvi você contar o seu testemunho já em algumas congregações, acho que em 2, na verdade, uma aqui no Jardim de Abril e outra lá em Vargem Grande mesmo, no congresso. Então, eu conheço um pouco do seu testemunho e acredito que através do testemunho que a vida passada do velho homem facilitou ter essa facilidade também a falar a mesma linguagem, né? Ter a mesma comunicação com aquele povo, né? Não que eu estou dizendo que o povo da periferia, das comunidades, fala em gíria, né? Tem mais aquela linguagem, né? Aqueles quebra de protocolo, aquele robô, né? Então, assim, fica mais fácil para a gente poder evangelizar dentro de uma comunidade, né, com um jovem que hoje tem a dificuldade numa fala, que não acaba, se você falar muito difícil, ele não entende aquilo que você está querendo passar, né, dentro de uma igreja, um pastor, um irmão que esteja ali ministrando a palavra, falar uma palavra difícil lá que ele não entender. E a gente já consegue, tem essa facilidade de poder explicar uma mensagem bíblica com uma linguagem, né, que ele possa Simples. entender. Né? Simples. A gente fala o que a gente já passou, né? O que já viveu. O que as pessoas vivem hoje é o que a gente já viveu. Então a gente tem, vamos dizer assim, a experiência na época do mundo para poder passar para ele, né? A gente sabe qual que é o final dessa estrada. Então a gente tenta alertar, né? Da forma mais simples possível, passar o que é o evangelho, né? Para todos. Legal, graças a Deus. O foco dentro das comunidades, né, é família, jovem, como é que é? Vocês têm um alvo? Na verdade, hoje eu acredito que depende muito da circunstância, da situação. Um exemplo, em janeiro agora nós fomos para o Rio de Janeiro. O Adelson teve a oportunidade de ir, mas nós fomos, né, pela associação, pelo projeto, pelo Dia dos Becos e Vielas. E o principal propósito do Rio de Janeiro não foi fazer um trabalho igual a gente faz aqui em São Paulo. O propósito do Rio de Janeiro foi: nós vamos levar 200 Bíblias, não é igual aqui, né? Aqui é falar biqueira, loja, lá é boca, é a boca de fumo. Então, o nosso propósito era ir nas bocas mesmo e entregar as Bíblias para os traficantes. Esse era o nosso princípio, de ir para lá. O meu real objetivo foi esse. Então, nós levamos 200 Bíblias. Então, no Rio de Janeiro, foi esse princípio foco. Até acho que tem até a foto aí, se o irmão quiser passar aí também do Rio de Janeiro. E quando nós chegamos lá, aí, ó, volta aí. Aí. Quando nós chegamos lá no Rio de Janeiro, a gente chegamos 2 horas da manhã. E aí, quando nós chegamos na casa do pessoal que recepcionou a gente, ele explicou pra gente como que funcionava na hora de entrar na comunidade. Mão no volante, quem tá do lado, mão em cima do painel. Quem tá atrás, mão em cima do banco, né? Liga o pisca, farol desligado. E aí, quando nós passamos a primeira trincheira, nós fomos na Vasco. E ali eu vi, não que eu tinha dúvida disso, em hipótese alguma, mas ali eu tive mais certeza ainda de que poder o evangelho tem e quanta credibilidade a igreja tem
em zonas de conflito. Quando nós chegamos na primeira boca ali na Vasco, que eu peguei e falei, que a gente parou na loja, começamos a conversar com o rapaz. Eu falei, cara, posso orar pela sua vida? Eu vim te entregar uma Bíblia. Aí ele tirou o fuzil da bandoleira, Meu Deus. encostou na parede o fuzil, desligou o rádio, do rádio comunicador dele, tirou o boné da cabeça. O outro que tava do lado abaixou a cabeça também e falou, pastor, ora por nós, porque eu sei quem só pode tirar da gente aqui, só quem pode tirar a gente daqui é Deus. Naquele momento eu vi as trincheiras, como se fosse de guerra, sabe? As trincheiras se abaixando para o evangelho avançar. Glória a Deus. E quando a gente entrega, o fato de a gente entregar uma Bíblia, eu lembro que quando a gente estava no Jacarezinho, em uma desses pontos, que eu entreguei a Bíblia pro rapaz, ele olhou pra mim assim, falou, cara, essa Bíblia é pra mim mesmo? Falou, você tá me dando uma Bíblia de presente? Eu falei, eu tô te dando uma Bíblia. E você vê a referência aí, tipo, parece que, sei lá, a forma de ele receber aquela Bíblia foi como se eu estivesse dando uma pedra de ouro pra ele ali, Nossa. na frente de todo mundo, e todo mundo que recebeu teve. Então, eu acho que cada comunidade sempre tem um princípio e um foco. Por exemplo, as comunidades de São Paulo, a gente vai com o intuito ou de fortalecer um trabalho existente interno, ou de engajar um trabalho externo para adentrar, que nem aconteceu aqui com essa igreja, né, Deus? Quando a gente fez lá, como que foi mesmo aqui? Já faz um tempinho já, né? Foi também lá no Embu também, foi dessa Foi no forma, Embu né? também. O pastor tinha muita dificuldade, né? Mesmo com a igreja ao lado da comunidade, tinha dificuldade de adentrar. Tinha medo, os membros tinham medo de entrar dentro da comunidade, né? E só vou abrir uma parênteses aqui. Aonde que era a comunidade? Não, a igreja era aqui e a comunidade era onde? Do outro lado da rua. E eles tinham essa barreira aí. Não A conseguiam barreira. entrar. Assim, não tinham coragem, nem os membros também não iam, né? Então, creio que até tinha membros ali da igreja que seria da comunidade. Né? Mas no dia que a gente foi lá, o pastor falou, não, vocês são resposta de oração, porque aí fazia tempo que a gente estava orando, né? E a gente foi sem, nem viu da primeira vez, né? Não, Na volta eu falei, Rafa, viu uma igreja ali. aí começamos. Isso me abre um pretexto de perguntar. Vocês têm o entendimento que esse trabalho de evangelismo é para todos? Será? Eu posso ser bem sincero. Muitos usam o termo de cada um no seu chamado, cada um na sua vocação. Mas eu gostaria de só grifar algo aqui que é evangelismo, missão, não é chamado, não é vocação. É a evidência que a pessoa tem Cristo em sua vida. Então, quem tem Jesus de verdade não aguenta ter um Jesus tão poderoso que o salva, que o liberta e que o transforma e querer para si. Ele não retém isso. Ele quer transpassar isso de uma tal forma que tipo ele fica em evidência onde ele chega. Porque ele, mesmo se ele não falar, as próprias atitudes dele refletem o amor de Cristo dentro do local onde ele está. Então bem evidente a respeito disso. Né? Isso eu pensei também. Eu falei, será que esse ID é para todo mundo ter esse... Ah, você fala o ID nos o becos ID e vielas. Becos e vielas, isso. Aí eu vou deixar o Adelso. O Adelso, a gente tem uma longa caminhada aí. Eu acho que se todos as pessoas que já passaram no trabalho, elas estivessem, hoje a gente estaria com mais de 100 pessoas de voluntário. E se a gente for parar para analisar as pessoas que, tipo, foram e pode escrachar? Pode, né? Pode. Eu acredito pela uma falta de vigilância, às vezes. E não ser cristão de verdade, de não ter uma vida contínua com Cristo, com Deus, pedindo revestimento, a primeira luta, a primeira adversidade, elas caíram. Um exemplo. Fizemos um trabalho em Campinas, foi o primeiro ou o segundo, Adelso, que foi aquele... Segundo. Que foi o Gilson, o pastor Ailton, foi o segundo. O primeiro a gente foi com o Eduardo, né? Eduardo. E aí, varão, quando os rapazes foram, tal, gostaram muito do trabalho, acho que foram 8, 9 almas que aceitaram a Jesus, fizemos Buraco do Sapo, Morro do Querosene e Morro do Fumaça, uma do lado da outra. Fizemos as comunidades, que glória, que bênção e tal. Varão, retornando lá, em menos de
45 dias. Um saiu da igreja a tal ponto de até tirarem ele da igreja, da casa pastoral que ele morava. De tanta luta, ele não aguentou as pancadas e foi esmorecendo. O outro, em menos de 45 dias, perdeu casa, esposa, família, tudo. E tipo, foi pra Berlinda. Então, eu acredito que, quando você falou Ídia, quando eu falo do Becos e Vielas, desse trabalho árduo de ir lá, no seio mesmo, do exemplo da facção, ou de uma comunidade, ou de qualquer lugar que seja. Cara, eu acho que a pessoa tem que estar ciente de onde ela tá entrando. Então, a gente não engana ninguém. Não enganamos ninguém. Fala, amigão, seguinte, você tá indo onde você não é convidado, você tá indo em um lugar onde ninguém quer você lá, e hoje nós temos até um critério de inclusão de voluntários, que o voluntário ele assina um termo de responsabilidade, entendeu? Bacana. Nós passamos um regimento interno para ele e mostramos, porque... E a gente deixa bem claro, você tá achando que o diabo vai olhar para você, vai lá ver você na Vai te comunidade... receber de Não, braços olha lá, abertos. que bonitinho, os irmãos lá evangelizando. É. Não vai, irmão. O diabo não vai bater palma pra gente. Então, irmão, é uma evidência de algo que, se você não estiver firmado e com os lombos cingidos, você não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. E você falando aí dessa desistência que no decorrer do projeto aí, lembra também a passagem de Paulo e Barnabé, né? Que entrou naquele conflito por causa de Marcos, né? Sim. Então, Posterior a isso, mais pra frente, Paulo fala, manda Marcos, que ele manda vai ser Marcos. útil Então, pra assim, obra. pode ter sido que Marcos tenha feito, Barnabé convidou, né? Para adquirir a experiência, mas também Marcos não estava preparado para aquela Aquela missão. né? Então, Sim. assim, no decorrer adquiriu a experiência que Paulo no futuro vem cá que Você vai ele é ser útil, né? pra obra. Ele é útil, então, assim, muitos podem ter entrado pela emoção também, né? Vamos ver também como é que é. Acho que no início a gente teve muita gente vinha emocionada. Emocionado, né? Outros vinham para fazer, copiar, né? Para levar para a igreja também. Varão, pra você ter uma ideia, já teve gente tipo, caso que aconteceu aqui nessa região da Zona Oeste, de a pessoa ver o logo, o nome da instituição e ligar pra gente e falar assim, ó, esse nome aí vocês já registraram? Já registrou a marca, patenteou? Não, porque a gente é de uma igreja grande aqui, ministério grande, e a gente quer colocar esse nome e patentear isso para nosso trabalho regional de missão. Aí eu falei, mas como assim? Você tá ligando pra mim pra falar que você vai tomar meu nome, o nome da associação? Então, aí posterior a isso, nós fizemos uma vaquinha entre os voluntários lá, juntamos todo mundo, patenteamos, registramos da instituição. E aí já tinha a documentação rolando e graças a Deus fizemos antes, né? Mas é uma grande... Vamos colocar assim, muitas pessoas elas vêm copiar, outras vêm por emoção, e aí só fica, outras vêm para aprender, outras vêm para dar um start na vida. Então, Tem as que veio para dar trabalho. eita, mano, e já veio. E esse o nome Becos e Vielas, né? Como é que surgiu o nome, né? Já como você citou aí do registro do Eu nome. acho que quando começou, tem umas fotos que é antiga já, acho que vai fazer 8 anos essas fotos. Eu tava aqui, ó. Eu saía lá do Jardim da Glória, lá na Rua Canadá, e saía da consagração, da escola bíblica, e vinha sozinho aqui entregar panfletinho. Nem conhecia Deus, conhecia Deus veio depois. E aí, tipo, começou, tipo assim, nas postagens lá, nas legendas, colocar ID é também nos Becos e Vielas. E aí, posterior a isso, no dia 13 de outubro de 2017, nasceu o projeto oficial, ID nos Becos e Vielas. Ah, bacana. Esse nome, ele tem também ainda, vocês já registraram, né? Sim, registrado, patenteado, tudo certinho. Tem bastante nome, né? Se você colocar Becos e Vielas, né? O pessoal usa pra camiseta time de futebol. Isso, mas quando você põe o ID na frente, aí você já vê que só tem um. Só tem um. Becos e Vielas dá bastante. Becos e Vielas tem bastante, tem né? bastante. É bacana o trabalho de vocês.
não só se limita nas comunidades, né, Rafael? O seu trabalho vai nos cárceres também, né? Isso, o nosso trabalho, ele abrange também unidades prisionais. Por exemplo, nós estamos já há 8 anos na unidade 1 e 2 da Fundação Casa, né, aqui de Osasco. E, inclusive, vamos postar uma foto aí, daqui a pouco vou mostrar uma foto aí atrás, com respeito a um pouco do trabalho que é realizado. E o trabalho em si, que nós incluímos os voluntários do projeto, é um dos trabalhos mais perigosos que tem. Aí você fala, mas por que é perigoso? Porque assim, ó, o trabalho semanal, o funcionário, ele só desce 6 até 12 menores infratores. O trabalho que a gente faz com os voluntários, sobe todo mundo para a quadra. Então, são 60 menores para 6 funcionários. Então, tipo assim, é um barril de pólvora. Então, um exemplo, se eles quiserem virar a unidade prisional, eles viram, entendeu? Porém, assim, tem alguns, vamos colocar assim, uns lift que você tem que ter, assim, pegada de você pegar, ver um estranhando o outro, de você fazer uma abordagem e falar, ô, o que tá acontecendo? Por que você tá olhando pra tá? Não, rapaziada, não é assim não. Aí a gente tem que quebrar o protocolo um pouco. É que nem uma mensagem que eu preguei uma vez na unidade, que os meninos até, alguns ficaram se retorcendo na cadeira lá, mas aguentaram. Que eu peguei e falei assim pra eles. Falei assim, no mundão a gente fala que palavra de homem não faz? Curva. Palavra de homem não faz? Curva. Aí na visita, você fica chorando pra sua mãe e vem aquela frase que todo mundo conhece, que se eu sair daqui eu vou... Mudar. Aí eu comecei a falar isso. Então quer dizer que a sua palavra no mundo não faz curva, mas para sua família faz. Então, que tipo de palavra é essa que só vale na rua e não vale na minha casa? Ou que tipo de sujeito homem que você é que você fala que não faz curva, mas aí você fala uma coisa para sua família, então quer dizer que sua palavra só vale na rua. Você tem 2 palavras. Rapaz, aí o camarada olhou pro lado e pro outro. Falou, Estreitou. É o que a gente começou no início falando, né? É. A linguagem, o vocabulário que fez ele entender. Para cada trabalho, você tem que usar uma tática, que nem um exemplo. Tem igrejas, igreja a gente ministra de uma forma, unidade prisional a gente ministra de outra, abrigo e orfanato é totalmente diferente. Então, cada uma das frentes, o Cine Tela Livre a gente nem fala. A gente só põe lá e deixa me enrolar, só serve, tá entendendo? Mas na Fundação Casa em si, é um trabalho que se você tipo, afrouxa um pouquinho e começa de uma certa forma não é ser leigo, ser tipo muito amor, porque Jesus é amor. Não, você tem que chegar, olhar pra cara do menor às vezes e falar assim, amigão, você tá revoltado com o sistema, só que é o seguinte, a sua mãe nunca deu um revólver pra você ir roubar, sua mãe não pegou um saquinho de droga e deu pra você ir pra viela, você tá aqui porque foi uma escolha sua, aí você quer colocar a culpa no sistema e quem paga aqui é sua mãe, aí você quer vir aqui agora e falar, ô senhor, eu tô bravo, eu falo, não filho, você tem que se converter, aceitar Jesus. Bacana, bacana. E esse desejo pela capelania, né? Como é que faz para você poder ter esse acesso dentro da É um da assunto penitenciária? que eu acho que dá até acho que até dá uma certa repercussão, porque assim, hoje existem diversas instituições que falam e dão curso e vendem curso de capelania. Isso. Porém, eu não vou falar aqui por causa da ética, mas existem 3 ministérios sérios que fazem trabalho dentro de instituições que, tipo assim, você é uma ajuda de custo que você dá lá para adquirir a sua carteirinha, adquirir o seu diploma. Posterior a isso, você faz uma especialização de gratuito. Depois disso, você passa pelo um crivo para entrar para unidade. Então, muita coisa na internet tá tipo assim, vem e faça a capelania. Aí a pessoa pensa que aquela carteirinha, ela vai chegar aqui no CDP, vai entregar lá, vai falar, vim falar de Jesus, mas não é assim. Tem a parte burocrática. Então, muita capelania que existe hoje, como que eu posso dizer, é supérflua e enganosa, porque é só para adquirir
bens, recolher recurso para si ou para a própria unidade de educação Uhum. e não para inserir a pessoa no campo. E aí, quando Entendi. você olha para as unidades prisionais, para o hospital, tá tudo vazio. Porque eu te dou a carteirinha, mas depois você se vira, e não é assim. Isso nas redes sociais tem muita gente Tem vendendo esses cursos bastante, aí vende de capelania. Isso. Você tem alguma experiência que você viveu dentro de uma ministração dentro de um cárcere? Ruim ou boa? Boa. Vamos começar pela boa. Boa. Eu acredito que uma dos dias assim que mexeu muito comigo foi no dia que nós estávamos, nesse dia a quadra estava em reforma e nós fizemos um culto dentro da cela, né? Cela, abre aspas. E aí todos os menores sentados e nesse dia tinha a gente conseguiu colocar uns pessoal de outras igrejas lá para participar, tocar música e tal. E aí, ô varão, tipo os menores assim, ó. E aí teve um rapaz que foi dar uma saudação e ele olhou a cara dos menores, ele ficava assim, ó, pregando assim, não teve coragem de abaixar a cabeça pra olhar pra cara deles. Aí eu falei, poxa vida, eu fiquei até meio assim e tal. Varão, na hora que começaram a louvar o Senhor, cara, você via ali homicida, sequestrador, traficante, assaltante, chorando. Na hora de você fazer o apelo, você nem faz força, você fala assim: quem quer Jesus aqui? Quem quer Jesus? Quem quer deixar Jesus verdadeiramente mudar a sua vida? Pra você não precisar mais passar por esse processo que tá passando. Aí você vai lá, faz o apelo, varão. 46 menores aceitando Jesus como Salvador, chorando. Glória a Deus. Não tem. Eu tô falando de adolescentes que estão vindo da criminalidade. E a ruim? Complexo IP 2018, acho 2019, Complexo IP aqui no 19. Só desciam 6 internos. Na troca de turno, sempre era o horário que a gente entrava. A gente fez o culto um pouco antes, e aí quando fizemos o apelo, 6 menores aceitaram a Jesus como Salvador. E aí, quando a gente saiu da cela onde eles estavam, um dos funcionários foi recolher eles. E aí eles tentaram virar. Caramba. Aí só que o erro deles foi no itinerário tinha 6, né? Só que tava na troca de turno. Então dobrou, não tinha só 6, tinha 12. Aí eles tomaram prejuízo nessa, um dos funcionários jogou a gente pra dentro de uma cela, trancou a gente lá, as irmãs que tava fazendo, as irmãzinhas, varão, que dó. As irmãzinhas tava fazendo, como é que fala, estágio no dia pra começar o trabalho. Começaram a chorar desesperadamente lá, eu comecei a dar risada. Aí ela falou assim: irmão, por que você tá dando risada? Eu falei: porque já aprendi isso no curso, é um barril de pólvora, explode a qualquer momento. Aí ela olhou assim e falou: meu Deus. Aí daqui a pouquinho, aquele furo todo e cadeira quebrando, aquele negócio todo. Aí passou uns 30 minutos, aí o funcionário pegou, abriu a cela, falou: pode sair, já tá tudo sob controle. Nossa. Mas pegamos um princípio de rebelião já. Meu, é pra amar a obra mesmo, pra você ter a coragem de entrar e saber que esse é um barril de pólvora, né? Qualquer momento e qualquer hora pode Mas acontecer, né? Posso falar uma coisa pro senhor? É mais ou menos assim, hoje, por exemplo, nessas 2 unidades, Ascunha e 2, nós viramos referência. Então os menores não conhecem a gente como os missionários os pastores que vão pregar. Eles conhecem a gente como o pessoal do Becos e Vielas. Então, tipo assim, a gente começa a conversar com eles, às vezes, num trabalho, ouvir um rostinho novo, fala: irmão, de que quebrada que você é, mano? Já fala assim: de que quebrada que você é? Eu sou do W. Você é de onde do W? Da 2? É, isso mesmo. Então, conheço lá e tal. Aí você começa: e você é da onde? Ah, eu sou do Conceição. Da onde você é? Da Rua 10, do Limite? Da onde que você é? Eu sou da 10. Ô, pastor, você conhece? E aí, tipo, você vai Já criando... tem adquirir um respeito, né? Cria um respeito, porque, tipo assim, nós não somos só missionários dentro da unidade prisional. Então, tipo assim, se ele foge da gente, vou conjecturar aqui, se ele foge da gente na viela, onde ele estiver trampando, a gente vai pegar ele lá dentro da unidade. Vai se comprar. E se ele sair da unidade, a gente vai pegar ele na viela. Um exemplo, na Bots. Até comentei com a Adel esses dias. A gente foi fazer o trabalho no núcleo, aí descia, umas vielas bem estreitinhas. Aqui em Carapicuíba, Novo Horizonte. Aí desci e tal, na hora que eu desci,
o rapazinho sentado na cadeira, tal, com o saquinho do lado. Aí eu olhei, eu reconheci na hora, varão. Aí eu, tipo, pra arrancar a casquinha, né, que eu não vou deixar. E ele todo a milhãozão lá, tal. Aí eu falei, e aí, irmão, você lembra de mim? Aí ele olhou pra minha cara assim, não, você tem certeza que você não lembra de mim, mano? Olha pra mim, você não lembra de mim, não? Aí ele olhou assim. Eu tenho certeza que você não lembra de mim? Ele tem. Lógico que você lembra. Você tava no Osasco 1, no Osasco 2. Tava na 1, senhor. Falei, então você lembra, não lembra? Ele falou, senhor, mais ou menos. Falei, você aceitou Jesus, rapaz? Lá, meu, tava em todos os cultos, agora tá nessa palhaçada de novo. Mas é o seguinte, tô aqui pra te julgar, não. Peguei uma Bíblia, peguei na mão dele, agora é você e Deus, amigão. É isso. E todo culto que tá lá, ele tá lá participando lá, mano. Não sei quanto tempo. Eu torço pra que ou ele saia ou eu pregue pra ele lá dentro de novo, né? Das duas, uma. Algo vai acontecer, né? Alguma coisa vai Ah, acontecer. bacana esse trabalho aí de evangelismo dentro das cadeias e hospitais também. Também vocês têm o O trabalho também? hospital é só. Depois da pandemia, tem um. Eu não sei se já mudou, mas tinha um critério adotado pelos hospitais que era só autorizada a entrada mediante a solicitação do familiar. Então, eu acho que eu tinha uma experiência muito ruim no começo com capelania hospitalar. Porque os 2 primeiros que eu fui visitar, eu orei e morreu. Então, Ah, até brinquei com a Adelson, você lembra? Eu falei, Adelson, meu, não tô muito bem não, mas não vou orar por você não. Eu não vou orar por você não. só uma dúvida. O curso da capelania, ele tem divisórias? Ele abrange hospitalar, parlamentar, carcerária, hospitalar, escolar, funerária, tem vários, né? Tem vários. São militar, então são vários cunhos, né? Eu me identifiquei mais e me especializei na hospitalar carcerária, entendeu? Entendi. E sobre a hospitalar, e aí, posterior à pandemia, agora é só mediante a solicitação do familiar. Então, o familiar vai lá, liga, fala assim, vai lá, liga, ô Deus, tudo bem? Tudo. Ó, cara, o médico falou pra mim que não tem mais nada o que fazer e pediu pra me chamar à igreja. Então, tipo assim, você já, né, entra lá na sinuca de bico, porque, tipo, você fala, poxa vida, te parece que a pessoa joga a responsabilidade Uhum. pra você. Como se, tipo, você pudesse fazer alguma coisa. Mas, né, as 2 primeiras experiências foram ruins. Orei pelo primeiro, morreu. O segundo, orei, morreu. E até brinquei com a minha esposa. Falei, nega, não vou mais não. Quando chamarem eu pra vir... Ainda bem você me avisou. Falei, nega, eu não vou mais não. Aí eu tive uma experiência... Só que assim, os 2, ambos aceitaram a Jesus. Aceitaram Jesus. Um foi no hospital, aquele da Paulista, que é A muito... missão foi cumprida, né? Ô, Varão, tem a mensagem do sacerdote que ele levanta Jesus. Eu esqueci o nome do sacerdote, que ele fala, Senhor, já pode me recolher porque os meus olhos viram a tua salvação. E aí eu comecei a falar, o cara entubado lá, Varão, eu comecei a falar isso pra ele. Se você estiver ouvindo agora o que eu tô falando pra você, se você estiver ouvindo agora e você quiser se reconciliar com Jesus do jeito que você está, eu quero que você dê um sinal que você tá me ouvindo. Irmão, diante de Deus. Meu Deus. Ele segurava a minha mão e fazia assim, ó, na cama. E tentava, ele todo entubado. Eu falei, Jesus. Aí ele apertou. Eu falei, você quer mesmo Jesus? Ele quer, apertou. Aí, depois disso aí saímos, acho que foi 1 semana, 15 dias depois faleceu. No hospital a gente, eu falo a gente assim, como evangelho, né? Falar de cura sangrando, né? Em algum momento. Olha, É, eu vou falar uma coisa pro senhor. Esses dias aí, faz uns 2 meses, eu vivi algo assim. Tipo, eu já fui orar em hospital, por exemplo, depois desse fato das pessoas falecerem, eu fui em UTI neonatal, que é tudo recém-nascido. De tipo, a chefe da enfermagem falou, ora por todos, que eu não tenho mais nada o que fazer por eles. Não há evolução, não há melhora desenganado. e desenganado. E aí, num do leito que me solicitou a minha presença, foi em Franco da Rocha, lá na neonatal do Hospital de Franco da Rocha. E aí, quando eu falei pra mãe, falei assim, moça, você quer se reconciliar com Jesus? Ela falou, eu quero. Ela chorando aceitou Jesus. Eu falei, eu posso orar pela sua filha agora? Ela falou, eu posso. Pode orar.
Aí na hora, varão, a mulher falou, não, já ora por todo mundo. Aí eu levantei a mão, Senhor, aonde a minha mão não toca, aonde os meus pés não chegam, aonde a minha voz não ecoa, eu te peço, Jesus, nesse momento, começa a tocar nessas crianças. Isso foi numa quinta-feira. Eu nunca esqueço, meu. Marcou. Porque foi numa quinta-feira, Vaso. Na sexta, ela teve uma evolução tão grande, mas tão grande no quadro dela, que na sexta-feira ela teve alta. Tipo, alta de, tipo, desentubar ela. Foi, tipo, algo que foi o próprio Cristo que fez. Então eu olhei aquela situação e eu falei, Senhor, e ela, tipo, me ligou, falou, pastor, já desentubou e tá com previsão de alta pra segunda-feira. Eu falei, o médico não vai liberar essa menina que desentubou agora e que tava desenganada. Pastor, foi tipo assim, de um dia pro outro. Tipo, na quinta, na sexta, desentubou e já tava com previsão de alta. E aí, nos domingos tipo, 5 horas da tarde, ela falou, pastor, será que você poderia arrumar alguém pra vir buscar eu e a Maia amanhã? Nossa. E aí eu tive a oportunidade ainda de, quando ela saiu, não tinha sido apresentada ainda, aí eles levaram lá na igreja de congrego, falou, pastor, eu quero que você apresente minha filha. Aquele dia eu chorei, velho. Chorei demais. Então, tipo, ela, o Davi também foi a mesma coisa, tava lá desenganado, fomos orar, e Deus liberou a ala inteira, mano. A mãe liga e fala, pastor, Jesus veio aqui, porque todo mundo teve alta, falta só o Davi. Aí no outro dia teve alta também. Jesus ainda faz, pastor. Faz. Jesus ainda faz milagre, ele cura. Quem mudou somos nós. Nós deixamos de fazer aquilo que Cristo mandou a gente fazer. Porque quando Cristo está falando sobre o fim dos tempos, que ele vai falar assim, quando o Filho do Homem vier dos céus, ele vai separar as ovelhas dos bodes e vai dizer, vinde, amados de meu Pai. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu tive preso e você foi me visitar, eu tive doente, mas Senhor, quando que a gente... Porque todas as vezes que você fizer Jesus não está dizendo assim, porque você orou, porque você intercedeu, porque você enviou. Não, Jesus está falando porque você foi. Então, nós mudamos como igreja. Mas Jesus continua o mesmo, ele quer fazer através da minha e da sua vida. O problema é que a gente está tão acomodado com o ar-condicionado, a cadeira almofadada, que a gente não se dá mais ou não se presta muitas vezes para dizer assim, eu vou visitar, eu vou correr atrás, eu vou me jogar a essa missão, porque eu quero ter experiências com Deus. Eu posso falar algo aqui rapidinho? Pode. Nós fizemos agora a geração Z? É isso? Z. Geração Z, né? Geração Z. A geração Z, a geração digital, né? E ontem foi... Que dia que nós estávamos fazendo triagem, Adelson? Hoje é segunda? Foi sábado. Sábado nós estávamos fazendo triagem e aí tinha alguns jovens novos, né? E aí eu peguei e falei pra eles assim, sabe qual é o problema dessa geração agora? Muitos podem falar que eles são preguiçosos e tal, eu não concordo muito com isso, porque a gente tem que usar esse canal de mídia digital para alcançar mais pessoas, isso é muito bom. Mas às vezes a gente fica tão focado nas mídias que a gente começa a contar testemunho de outras pessoas. Nós contamos testemunhos de Billy Graham, de John Wesley, de grandes pregadores, mas nós não queremos viver mais experiências. Então a gente só vai viver essas experiências a partir do momento que a gente se dispor e dizer assim, eu vou amassar barro porque eu quero viver as minhas experiências. Eu não quero mais contar as experiências dos outros. Então eu acredito nessa geração Z, porém eu acredito que, eu vou usar uma palavra que não existe no dicionário, tá? É de pisar, tocar e mediar. Você tem que transparecer, você tem que mostrar, tem. Porém, você tem que viver também. Não é só assistir. É viver, é tocar, é andar. Então, esse é o recado para a geração Z. Chegou o tempo de você parar de contar as histórias dos outros e começar a contar as suas histórias, as suas experiências. E a porta, né, tá aberta, né, presidente? Verdade. Então, a gente hoje, acredito que Deus não mudou, Jesus não mudou. A gente hoje não deixa Jesus usar a gente quer usar Jesus, né? Da nossa forma, da nossa maneira. Esses dias eu estava conversando com meu filho, Pablo, né? E falei, Pablo, quero viver o sobrenatural, quero viver a minha experiência com Deus, a minha intimidade, né? Só de ouvir e ver,
não tá só o suficiente, eu quero viver a minha, né? Então, assim, essa é a confirmação, a gente se dispor, né, a viver essa experiência, porque não tem como você viver uma experiência sentado no sofá assistindo, ouvindo a experiência de outro. Então, se coloca, se posiciona, que você vai ter essa experiência, você vai ter esse contato, esse sobrenatural com Deus, né? Então, assim, é tremendo. Aos poucos, nos detalhes, você se atentar também nos detalhes, né, com essa experiência, porque o dia é tão corrido, a gente vive numa geração de celular, computador e digital, que acaba você deixando de se perceber aquela experiência que você teve durante o dia, né, com Deus, você já iniciou já vivendo aquela experiência, né? Ó, amanheci com fôlego de vida. A gente deixa passar isso muito despercebido, né? Muitas vezes eu acordo ali desmotivado, eu falo, meu Deus, o que eu tenho para se motivar hoje para poder trabalhar? E Deus brada no coração, fala, já deu uma oportunidade, tá com saúde, respirando, fôlego. Muita gente aí tá num leito de hospital sem querendo ter essa oportunidade. Então, assim, cada dia eu agradeço essa experiência do amanhecer com essa saúde. Ele foi, meu Deus, muito obrigado. E não tem frase motivacional para mim hoje me motivar, não. É só essa dádiva da vida que o Senhor me concedeu hoje. Vou tentar fazer o possível aqui para estar agradando a sua vontade mesmo, né? Esse é o. Eu até queria reformular o que eu falei sobre experiência, é porque aí alguns pensam que experiências às vezes serão tipo milhares de visualizações ou perante grandes multidões. Eu queria dar a oportunidade pro Adelso falar sobre experiências tipo aleatórias, experiências que tipo não viveu perante centenas de pessoas no B14 daquela menininha, conta aí. Essa foi. Essa foi terrível. A gente fizemos trabalho, né? E procuramos um ponto para fazer ali o culto, né? E tinha um espaço bacana ali, perto da caixa d'água ali, Tudo planinho. planinho. Ela falou, não, o Espírito Santo tá me incomodando para descer mais. E era assim, ó. Você tinha que estar pregando, puxando o corpo para trás para se equilibrar no morro. É aqui. Foi, mas como? Não, põe, escora a caixa, escoramos a caixa para a caixa ficar de pé, porque não dá para ficar de pé da caixa lá. E quando começamos, saiu uma senhora já falando, avisei, eu falei que Deus ia mandar alguém aqui, Olha, né? A filha dela tinha tentado suicídio, né? meu A noite Deus. anterior da gente tá ali. Então foi o Espírito Santo direcionando assim, são experiências que a gente vive que vale a pena, né? Fala, não tem outro lugar que eu quero estar, né? Eu lembro do dia que eu comecei, eu liguei pro Rafael, né? Eu vi as pregações dele no Facebook e eu falei, eu não quero viver só assim, né? Vou para a igreja, volto, vou cantar com os varões, tudo. Eu quero algo a mais para mim, né? E de onde Deus me tirou, Ele pode tirar muito mais, né? Então, no dia a gente estava fazendo até um churrasco lá no André e ele falou assim, ô, tem um pessoal ali fazendo um culto ali na pracinha. Tipo, você fez aqui no Jardim da Abril no dia que aconteceu o episódio lá. Né? Aí eu fui subir, mas você já tinha ido embora já. Eu falei, depois eu ligo pra ele. Eu peguei, liguei. Aí você falou, você lembra o que você falou? Eu não lembro não, mas me ajuda aí, vai. Você falou assim, ele falou assim, varão, se você quiser, solta o pino da granada e só vem. Vamos tocar fogo na Serra de Filisteu. Foi mesmo. Eu falei, então no próximo é nós. Né? E começamos ali. E até experiências particulares que a gente tem dentro de casa, né? Você começa a buscar um pouco mais. Não porque você queira buscar, mas que você necessita, né? Porque as lutas vêm e se você não tá ali revestido, né? E muito pela misericórdia de Deus, você não consegue. Simplesmente você não faz nada. Mas ali Deus vai bradando no seu coração muitas coisas que você fazia antes. Eu falei, opa, peraí, mas como é que eu vou fazer isso, levar essa palavra no ID, se eu não pratico dentro de casa, né? Então, muitas coisas a gente vai mudando o nosso modo de ver as coisas, né? Verdade. As nossas dores,
né? Muitas das vezes, uma vez eu cheguei em casa de um trabalho evangelístico e cheguei e começou a doer uma dorzinha como se incomodar, sabe? Não vai ser nada. E aquela dor foi tomando conta do corpo inteiro, eu tomando remédio e nada. E Deus, ei, isso aí não é dorzinha não, vai. Espiritual. Aí eu me Espiritual. ajoelhei e pedi pra minha esposa, ora por mim, porque isso é espiritual. E foi tirar com a mão. Ela orou, já tava puxando da perna, a dor, puxando a perna. E foi ali eu fiz, nossa, como que é? Aí você vê a batalha espiritual, né? Existe o espiritual. A gente, muitas das vezes, quer ver só esse negócio de aparência, a gente quer crer só no que a gente pega, no que a gente vê, né? Mas Deus está fazendo muitas coisas na minha vida, assim, experiências que eu tenho, assim, que eu tenho vivido que não troco por nada. É verdade. E sobre o ataque espiritual é forte, né, mano? Depois que a gente se prontifica Barão, se vou, posiciona, o ataque. vou falar uma coisa pro senhor. De verdade, é tanto ataque às vezes que eu não vou mentir pra você, não. Às vezes a gente liga um pro outro pra desabafar, porque tipo, presidente e vice-presidente tem 38 voluntários hoje dentro da instituição interdenominacional. Então, é assim, Varão, tipo, no final reflete tudo na gente. E sempre acarreta pra gente. Então, chega a tal ponto de o que a gente realiza no físico passar pro espiritual. Um exemplo hoje. Vai ter o evento EMLP. É um evento, tipo, que vem missionários de todo o Brasil aqui pra Barra Funda. E aí a gente tem que desenvolver. Meu, na hora que eu comecei a falar sobre o trabalho, digitando, a extensão entrou em curto lá. Já desligou o computador, já falei, Satanás sujo. Aí já peguei um filtro de linha que tinha guardado lá, falei, você não vai me parar, não vai. Aí por isso que eu falei, hoje eu tava, rapaz, hoje eu tava bravo. Eu falei, hoje você não vai me parar, não. Aí consegui concluir, mas, gente, é uma guerra. Por isso que nós, hoje, todo voluntário aqui, a gente dá um choque de realidade. Assim, tá pronto, que nem já aconteceu. Você tá pronto a tomar uma cuspida na cara? Você tá pronto tomar um tapa na cara? Você tá pronto de a pessoa pegar no seu braço, deixar seu braço roxo? Você tá pronto a pessoa pegar uma peça, colocar na sua cara e falar, ei, isso aí é de Jesus mesmo? Você tá pronto? Então, essa é a realidade que a gente apresenta. Entendeu? A gente não engana ninguém, amigão. Você tá vindo no Tá campo árduo, já então. ciente É, se prepara, porque já vai passar pela, como é que se diz lá do filme Bop, né? é. É mais ou menos aquele teste, né? Varão, é que nem é um exemplo. Trabalho simples, que parece ser tão simples, que nem abrigo e orfanato. Você olha, você fala, ai, que lindo, é tão simples. A primeira vez que eu fui, eu fiquei 3 dias doente. O meu chefe, meu ex-patrão, ele foi tipo, ele é milionário. E aí ele foi, olhou para um lado, para o outro, tal, se sentiu super bem. Na hora do louvor, tipo, levamos o social, tal, com as crianças. Na hora do louvor, começamos a cantar para aquelas crianças que ia tudo para adoção. Tinha 28 crianças, crianças e adolescentes. Mas na parte dos adolescentes tinha uns 16. E aí a gente começou a louvar aquele hino. Te adorar é o que sustenta-me. Aí no final eles. Que esse deserto vai chegar ao fim. Que deserto que é esse? O deserto da falta de uma mãe, falta de um pai. E aí, meu, eles começam a chorar, Varão, desesperadamente, as crianças, os adolescentes. E, tipo, você tem que ser forte, meu. De você olhar pra toda aquela Uhum. situação e você não demonstrar fraqueza. Aí eu olhei pra um lado pro outro e falei, "Oxe, cadê ele?" Aí falei, deixei o menino lá dirigir no culto. Falei assim, vou lá atrás dele. Cheguei, vai, tá na caminhonetona lá de luxo dele. Chorando, Varão, desesperadamente. Varão, eu nunca vi uma pessoa chorar tão desesperada. E ele pegou e falou assim, cara, eu sou milionário, mas eu não posso dar pra eles e proporcionar pra eles o que eles mais precisam, que é um pai e uma mãe. Eu não posso comprar maternidade e paternidade com meu dinheiro. Ele nunca mais foi pro trabalho dentro do abrigo. Meu Marcou Deus. aqui, ó. Ele ficou abalado psicologicamente. De verdade. Mexeu com a mente dele. Então, um exemplo, abrigo. Abrigo. É um trabalho que o meu vice não vai. Eu acho que entre todos, eu acho que eu acredito que seja o mais
o psicológico tem que estar bem preparado. Varão, Bem preparado. Eu não vou porque eu não aguento. Eu tive que deixar as crianças do Babilônia. Babilônia já tava Chorando. Eu falei, ô negão, deixa esse chorão, engole esse choro aí, vai. Você não vai chorar não, é o seu tamanho. Chegar lá e chorar, a criança vai falar, vai querer consolar. O Vaso, mais um exemplo, no abrigo municipal que a gente começou recentemente, que é laico, né? Então a gente entrou como ONG, né? Que a gente tá registrado como ONG. E quando nós entramos, Vaso, tipo, ali eu vi que todo o conhecimento que nós adquirimos durante esses 8 anos, ali no abrigo, não serviu pra nada. É forte. Varão, de você olhar pra um lado pro outro e falar, Jesus, o que que eu vou fazer aqui? O que que eu vou falar aqui? Tipo, todas as ferramentas que a gente tem, visuais, dinâmicas, tudo que você puder imaginar, social. Tipo, ali naquele momento que eu cheguei, eu falei, Senhor, aqui não adianta fazer nada. Aí uma das meninas que foram, já, tipo, encostou no canto lá, ficou meio bugada, daqui a pouco ela começou a chorar, agachou lá, porque, tipo, ela viu aquela situação e falou, Senhor, o que eu vou fazer? Porque, assim, o exemplo, nós fazemos trabalho em ambas as partes. O lar semente agrícola, que as crianças já vão para adoção, e o abrigo. O abrigo já não, o abrigo é diferente. Por quê? O abrigo, por mais que o pai e a mãe seja usuário, alcoólatra, o que for, é um pai e uma mãe para eles. Só que assim, eles são tirados pelo conselho tutelar das suas casas, lógico, para até resguardar a própria vida deles. E aí, eles vão para onde? Vão para o abrigo. Então, a gente pegou crianças lá, recém-retiradas do seu lar. Varão, as meninas lá, tinha menininha lá, acho que não sei se ela retornou. Ela começou a chamar as voluntárias de mãe. A carência de a mãe é tão grande. Agora eu falo pra você, Varão, se você não tem um psicológico preparado pra isso, você sai de lá frustrado. Então, tipo assim, no primeiro dia eu fiquei meio assim, aí no próximo eu já me preparei. Falei, ó, gente, já se preparar psicologicamente, porque a gente sabe que, né, não é fácil, entendeu? Mas acho que, como a gente comentou no começo, cada trabalho ele necessita de um certo tipo de dedicação, ele necessita de uma ferramenta de trabalho, de uma dinâmica diferente, de uma estratégia diferente. Porque, um exemplo, no Rio de Janeiro, a gente fez até um trabalho com a criança no último dia, mas, porém, o nosso foco maior era aquelas 200 Bíblias. E a gente fez isso com excelência. Então, cada lugar, cada frente de trabalho tem isso, que nem o Cine Tela Livre. No Vila ali, no último, a gente passou o mais que vencedor, da menininha que corre. Rapaz, eu não falei nada, Varão. No meio do filme eu comecei a chorar lá, disfarcei, né? Que eu não gosto de chorar na frente de ninguém, disfarcei e tal. E aí terminou lá, aí eu peguei e fui encerrar. E eu falei assim, existe alguém aqui que quer Jesus? Alguém quer levar Jesus para casa? Quer aceitar Jesus? E quer realmente uma mudança de vida? Meu, todas as crianças levantam a mão, eu quero. Glória a Deus. Então, Varão, eu vou falar uma coisa pro senhor. É difícil, é guerra. Mas nada, absolutamente nada nesse mundo pode proporcionar o que a gente vive a cada chão de terra que a gente pisa, a cada unidade que a gente entra, a cada abrigo. Não tem, não tem que paga. A cada alma que se converte, né, que se rende a Varão, Cristo é... Ó, Cajamar, favela da Servidão. Naquele dia eu deixei o Danilo e o pastor Aguinaldo dirigir o trabalho. Eu falei, hoje é com vocês aí, eu só vou ficar na retaguarda. E aí, no final do trabalho, né, eu falei assim, não, pastor, faz você o apelo. Eu falei, existe alguém aqui que quer aceitar Jesus como Salvador? Do nada. Tem umas 6 pessoas. E eu vi que um cara tinha jogado alguma coisa lá do lado lá. Aí eu não entendi nada daquilo. O cara veio, aceitou Jesus, beleza. Cheguei em casa, Varão. Aí os pastores que recepcionou a gente lá, que era uma igreja próxima, ele mandou um áudio de 1 minuto e 40 segundos de uma das mulheres que estavam no culto. Ela falou assim, resumindo, ela falou assim, esse rapaz que você viu, que jogou o negócio no chão, ele não respeita os pais, ele não respeita a mãe, ele não respeita a autoridade, já foi preso diversas vezes. E naquele momento, parece que ele jogou as drogas que ele estava vendendo fora para vir para frente e aceitar Cristo como Salvador. Deus. Então, tipo,
O diabo vai bater palma pra gente? Não vai. A gente tem que abdicar de muita coisa? Tem. Tem que abrir mão de muita coisa? Tem. Tem que abrir mão de diversas coisas. Às vezes, de uma certa forma, quando a gente para pra olhar esse campo que a gente atua, de uma certa forma a gente paga, tipo, com a nossa própria vida. Tipo, às vezes de questões de até diversidade que a gente passa pessoal, mas a gente sabe que quando a gente tá no campo, Padrão, a gente vive cada situação que a gente fala, Senhor, vale a pena. Vale a Vale pena. a pena. Vale a pena porque acredito que não tem recompensa, né, maior aquele galardão para vocês lá no céu lá que vai estar com certeza bem separado lá e essas dificuldades aí tá vai ser bem paga isso aí, eu creio eu, viu? O galardão de vocês vai estar com as pedrinhas, como fala, né? As pedrinhas tá Nós estamos lutando pra perseverar até o fim, porque tem condicional a isso, né? Tem que É. perseverar até o fim, né? é bem. É condicional. É bem isso. Outra coisa também, uma dúvida minha pessoal. Vocês têm algum suporte ministerial de Agora, eu algumas acho que congregações? hoje a gente tem respaldo, né? Eu acredito que, acho que foi uma das pessoas que impressionou a gente, né, Adelso, pela a postura dele, que pastor Agostinho, né? Pastor Agostinho, pastor, ele é presidente da capelania, e quando eu tive algumas adversidades no ministério onde eu congregava, e eu falei assim, poxa, e agora? E eu orei a Deus e tal, e o Senhor me lembrou do ano de 2016, quando eu vim para Jesus. E aí eu tava devendo acho que uns 2 anos e 7 meses de cadeia ainda. Tinha saído recentemente da penitenciária, do lugar onde fiquei preso, né? E aí fui, o Espírito Santo me lembrou. Você lembra como você chegou lá na sede lá pra fazer o curso? Você lembra que você ganhou o curso? Eu falei, vai lá falar com ele. Rapaz, sentei pra falar com o homem, ele começou a chorar na minha frente junto comigo. Gente, eu vou falar uma coisa aqui e talvez isso sirva de despertamento para algumas pessoas. Ele falou algo para mim. E foi o seguinte. Ele olhou para mim e falou assim, Rafa, sabe como as pessoas veem vocês com esse ministério que Deus entregou nas suas mãos, nas mãos de todos os voluntários? E sabe como alguns pastores, presidentes ou campo veem você? Como uma menina virgem, adolescente, que tá começando, sabe, criar forma no corpo. E aí eu olhei aquilo e falei, rapaz, eles só querem usufruir daquilo que você pode proporcionar para eles. E aí ele olhou para mim e falou assim, porém, olha para mim, eu sou o seu pastor, eu sou o seu pai. Então se você veio atrás de ficha, hoje você tem. E aí, tipo, começamos a chorar, tá? Ele olhou por nós, aí beleza, acabou o trabalho. Aí teve a convenção, a 77ª convenção da Assembleia de Deus do Belém, na sede. Sim. Aí ele me chamou depois da convenção e falou assim, vem aqui no escritório, eu quero conversar com você. Aí começamos a bater um papo e tal. Ele vai lá e me abre uma revista. Página 233 de tudo que foi apresentado na convenção. Aí tá lá. Ide nos becos e vielas em parceria com a Convenção Geral das Assembleias de Deus. Meu Deus. Ninguém de terno. Ninguém de gravata. Você tá entendendo? Quebrando os protocolos. Varão, é só Deus que faz isso. Então, tipo, respaldo hoje, eu acho que de respaldo, assim, grande mesmo, que a gente até ficou assustado, até comentei com a Adelso, a gente nunca viveu isso na nossa vida. Porque todo mundo que se achegou, não se achegou para dizer assim, eu quero ajudar, não, quero ajudar, porém vai levar a minha bandeira. Eu quero ajudar, é a síndrome de Babel, né? Ou a síndrome de Babel, não, síndrome de Onã, lá de Gênesis capítulo 38, que Onã, como o filho não seria dele, ele pega o sêmen e lança pela terra, porque tipo assim, se não vai meu nome, não vai minha força, se não vai meu nome, não vai minha ajuda, se não vai meu nome, conjecturando, se não vai meu nome, não contribuo, se não vai meu nome, eu não ajudo, se não vai meu nome, eu não dou respaldo. Então, essa síndrome de Onã toma conta das pessoas de uma tal forma.
E aí as pessoas que chegam sempre assim, ah, não, mas levanta, qual ministério e tal. Gente, não é sobre ministério. Se você admira o trabalho de verdade, se você gosta do trabalho de verdade, você conhece o trabalho, e no dia que você entra no grupo de patrocinador voluntário, que você vê lá o livro Caixa sendo aberto todo mês, a gente abre e tá lá, ó, e tá disponível para você debater e falar qualquer coisa pra gente. Falar, não concordo com isso, não concordo com isso, tá lá, aberto. Nós somos livro aberto, a gente não Traz ganha uma salário. clareza do investimento, né? Isso, a gente, cada centavo, a gente mostra pra onde tá indo. E aí, nessa questão de respaldo, não. Porém, tem assim, quando a gente fala de pastores parceiros, que, tipo assim, ajudam, tem uns. Não dá pra contar no dedo de uma mão, mas tem. Tem, entendeu? Porém, não são, né? Quando a gente olha o dinamismo e quantos ministérios, né, Deus, que a gente já ajudou por aí. Eu já teve culto que a gente fez de o pastor ficar do outro lado da rua, de braço cruzado, as almas lá chorando no apelo lá, e ele nos prontificar nem aí orar pelas pessoas. Rapaz, Acaba mexendo primeiramente na placa, né? Eu vou te ajudar, mas eu quero cravar minha placa. sim, E acaba a pessoa não se disponibilizando em poder ajudar por causa do ego, né? é verdade. Eu vou ser o quê? Eu vou entrar como presidente, eu vou entrar como líder, eu vou entrar como responsável, Tesoureiro, vou entrar tesoureiro. como o quê? É Não, você verdade. vai entrar como Ó, um voluntário aí. Temos pastores que É, são voluntários, né? Pastor Helenildo, um exemplo, ele é presidente da Igreja Internacional das Nações. O cara já implantou 14 igrejas na África. Já foi para 34 estados, entendeu? O cara que fala inglês, espanhol, fala um monte de coisa. Ele é voluntário do trabalho, varão. Voluntário. 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 Aí é o exemplo de servir, né? É, Pastor Helenildo, um abraço. Aí é o exemplo de servir, Sim, né? Esse trabalho é servir. é servir. Missão é servir, né? Então, assim, achar que você vai para uma missão para ser destaque, não. Vai Esquece, varão. ser postar no status, né? Tô Não, fazendo meu pode. A trabalho gente. aqui só para ter visualização e Vasco, curtida. eu posso. Eu vou falar a respeito com o senhor. Aconteceu Senhor quase. não, mano. Senhor não, mano. Aconteceu. Eu tô... Aconteceu que a gente tava fazendo uma ação recentemente. E aí a pessoa que recepcionou a gente, tipo, virou a câmera frontal e começou a dizer assim. Como que foi? Falou, ó, estamos aqui com os homens de Deus e tal, tal, tal. Aí eu olhei pra cara dele assim e falei, pastor, para. Nós não é isso a prestação de conta. Prestação de conta é você mostrar pra onde a Bíblia tá indo. A prestação de conta é mostrar onde a pessoa doa a cesta básica tá indo. É isso. E olha, é até bom a gente começar a falar isso, que um assunto puxa o outro. Esses dias nós fomos participar da reunião do terceiro setor da UAB, né? De Vargem Grande. E aí deram oportunidade, espaço de fala pra gente. E aí, como OSC, né, Organização da Sociedade Civil, eu peguei e falei uma coisa que é assim. Nós temos um grande problema entre ONG e OSC, que ONG hoje em dia ela é vista como lavagem de dinheiro e, infelizmente, 75% hoje em dia tem todos muito, os meios, né? entendeu? Só que tem as ONGs sérias, né? E aí eu peguei e falei assim pra eles, e eu me encontro num dilema hoje, que é, se eu não mostro, eu estou roubando. E se eu mostro, eu tô me autopromovendo. Então eu prefiro ser visto como amostrado, porém que mostra para onde vai cada centavo da instituição, do que ser visto como um ladrão e pôr o meu caráter à dúvida. E aí ficou aquele clima que tinha um monte de presidente de ONG lá. Ai. Porque isso você abre a oportunidade daquele que tem um receio, uma dúvida, né, em ajudar, fala, ele tem a transparência, né? Então, assim, não é ser avarento, né? É você ter sempre, como tem em todos os meios, aquele mau caráter. Pode Sim, ser que aquela pessoa não está sendo avarenta em reter aquele valor, né? A sim, gente falando financeiramente, né? Porque a sim, missão é feita do ir, ajudar, ajuda financeira e a oração também, né? sim, Então, assim, falando do lado financeiro, sim. tem muita gente que tem esse bloqueio de poder, não vou ajudar não, porque É, pode ser que, será que tá indo meu dinheiro tá indo para aí mesmo, como teve o exemplo da
daquelas enchentes lá no Rio Grande do Sul, né? Sim. E teve aquela carreata de pessoas ajudando ali, aquele. Então, assim, ali também teve muito fraude, né? Muito desvio de Bastante. alimento, de Bastante. roupa, Dinheiro, dinheiro. muito. Então, assim, fica a internet dá abre essas portas também para você estar ciente desses acontecimentos Aí aí. entra aquela questão de um ditado horrível, mas que é uma verdade, que uns choram, outros vendem lenço. Então muita gente se aproveita do Se sofrimento aproveita do alheio. sofrimento. Não sei de qual foi o voluntário, não lembro do voluntário que foi. Ele falou, acho que foi uma voluntária, falou assim que a pessoa que doou a roupa falou pra ela, eu vi a mulher pegando a roupa que eu dei. Você acredita, Varão? Nossa, meu Morro dos Anões. Meu Guarulhos. Deus do realmente céu. doa, eu vi a mulher pegando a roupa que eu dei. Entendeu? Ela viu a mulher pegando a roupa que ela tinha doado. A outra viu os brinquedos dos filhos dela que ela deu. Olha lá, os brinquedos tá lá. Porque a gente não faz bazar, Varão. A gente, nada contra, irmão. Se você faz bazar na sua igreja pra arrecadar fundos lá pra assistência social, não tem problema. Mas a gente não faz. Entrou no ponto de coleta, faz triagem, tira o que não presta, entendeu? E o resto vai tudo pro bazar social gratuito. É uma observação aqui, a Rafael citou aí. Tira o que não presta. Aquilo que não presta, não doa não, Varão. Posso contar Não vai, aqui, não ô vai Adel? servir pra você, não vai servir pra outra pessoa também, tá? Então, doa coisa boa, né? Eu vou contar uma que aconteceu com a gente faz um tempinho, faz uns 2 anos. O camarada chegou com a Kombi na porta de casa, cheia de roupa, Varão. Uns 5, 6 sacos de roupa. 5, 6 sacos, lotada de roupa. A Kombi lotada, lotada, lotada. Aí beleza, deixou lá, glória a Deus, né? Acho que fizemos até uma oração pela vida dela, um pastor, fizemos até uma oração, se eu não me engano, pela vida do pastor. Aí o pastor foi embora. Varão, começamos a fazer a triagem. De uma Kombi cheia, chuta quantos sacos de roupa a gente salvou? Vamos dizer, 2. Um. Um. Lixo, Meu Deus tinha do lixo. Lixo, ele dispensou o lixo dele lá. Pensou lixo, mano. Liguei pra ele, Varão, com toda a educação. Falei, pastor, quando o senhor tiver algum lixo pra jogar, o senhor vá numa caçamba e jogue o lixo. Se não serve pro senhor, não serve pra ninguém que tá na comunidade. Meu Deus do céu, cara. Aí a frente de casa ficou cheio de saco lá, de lixo. E eu salvei um saco de roupa. É bem assim mesmo. Eu vou abrir aqui, eu passo aqui pro pessoal abrir as perguntas aqui pra mim, que o Pablo Gabriel tá aí? Põe aqui de novo nas perguntas aqui que saiu do Instagram aqui que o pessoal fez as perguntas. Entrar, tem muita coisa. Se fosse pra ficar conversando aqui, mano, acho que virava a noite aqui, viu, vira. Porque assim, vira. a gente vai conversando e vai vindo. Eu falei, meu, deixei passar essa pergunta aí. Era pra mim perguntar bem no começo, mas não vai faltar oportunidade aí pra gente sentar de novo, ter esse bate-papo aqui. O pessoal no Instagram fizeram algumas perguntas aí, né? E uma delas foi: o foco do evangelismo deve ser a salvação ou transformação de vida? Pode. Há salvação sem transformação? Não, né? não existe, não existe. O foco é a transformação de vidas, né? Para serem salvas, né? Então não há salvação sem transformação. Então o foco é a transformação. Você pode se transformar por pouco tempo, mas salvo não vai ser, não. Você vai ter aquela aparência, aquela pele de ovelha sendo um lobo, mas Haver realmente uma transformação, né? a salvação não. Vamos para outra aqui. Vamos fazer como é que fala? Bate-bola. Bate-bola aqui. A outra pergunta é: o evangelismo como recompensa, o evangelismo como recompensa, como brinde ou comida, é válido ou manipulação? Essa é forte, mano. Mas eu gosto desse tipo de pergunta. Quando o apóstolo Tiago vai escrever, se algum irmão tiver necessidade, você pegar, orar pela vida dele e dizer, vai, que Deus vai prover. Não, a gente tem que, o apóstolo Tiago diz que nós temos que prover, nós temos que ser o provedor. Então, no começo, nós levávamos uma cesta básica, chegamos a levar uma cesta básica para o evangelismo, e a gente evangelizar mais de 2.000 pessoas e levar uma cesta básica. Entendeu? Hoje, a gente, na verdade, não é questão de recompensa. A questão eu vou falar do Jesus que salva, que cura.
Mas qual é o Jesus que ela precisa naquele momento? Não seria o Jesus da multiplicação de pães? Eu não tô aqui, pelo amor de Deus, falando que tudo tem que fazer social, não. Mas às vezes você entra num barraco, vou falar, né, casa, um barraco, e você vê lá uma mãe com 6 filhos, o marido acabou de ir preso. Aí eu vou apresentar para ela o Jesus que salva a alma. O Jesus que pode transformar o intelecto, a mente, a maneira de falar. Mas naquele momento ela não precisa do Jesus provedor que multiplica os pães porque ela já está alguns dias sem comer? Então, se a pessoa enxergar como manipulação, nós usamos, na verdade, a questão do social como viés sim, porém, não manipulação. Nós estamos sendo socorro para aquela comunidade também. E aí entra a questão, né? Com respeito a esse parênteses aí que se abriu. Como que eu entro numa comunidade que as crianças não têm TV, não têm internet, não tem nada? Simplesmente com a roupa colorida, com os tatames coloridos e falar para ela, vamos dançar aqui com o titio. Não. Eu acho que, pelo menos, eu sei que eu não vou conseguir levar isso a longo prazo. No núcleo, a gente consegue proporcionar a cada quinzena. Mas eu não consigo levar isso a longo prazo porque angaria de muito recurso. Porém, assim, no dia da ação, a gente tenta proporcionar o melhor possível para eles ali. Tá entendendo? Então, não é manipulação. É socorro, é providência. Às vezes é um milagre que elas precisam. Porque às vezes o milagre dela não é... Chegou naquele dia. Chegou naquele dia. Tudo que eu precisava. Meu, a gente já... Rapaz, já escutei cada coisa já, Varão. De um exemplo agora no último trabalho da Zona Leste. A moça olhar pra mim, uma colombiana olhar pra mim. Falou assim, hoje o senhor salvou meu dia. E aí, é manipulação? É uma resposta de Deus ali. Na época, na pandemia. Na época da pandemia, eu não lembro onde foi o trabalho, que a gente deixou até a cesta básica com o pastor lá. Sim. E tinha um pessoal que não era brasileiro, então eles não recebiam auxílio. E a vizinha falou assim, o leite que tinha na minha casa, que era pro meu filho, eu tive que colocar leite para dividir com o filho dela. Então, assim, o Deus que aquela mulher precisava naquele dia era o Deus da providência, né? E assim, e não deixa de ser falado do evangelho, né? É falado o evangelho, tanto que um dos requisitos para estar recebendo a cesta é participar do culto. Né? Tem um critério, né? Tem um critério é esse, Varão. Tem um critério. Varão, eu posso citar um exemplo da mensagem que eu preguei na Zona Leste. Nós demos hoje, pela bondade do Senhor, nós conseguimos uma parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, né? Hoje nós ganhamos Bíblias porque nós somos associação ONG, então nós ganhamos. A igreja tem que comprar, a gente ganha, né? Nós somos representantes da igreja na terra, mas não levamos uma placa, somos uma instituição. E aí, todo mundo com a Bíblia no plastiquinho, e eu peguei e falei para eles, hoje nós vamos inaugurar, você vai inaugurar essa Bíblia que tá aí. Aí eu abri no Salmo 23. E aí eu comecei a falar assim, né? Nós usamos esse salmo, muita gente usa esse salmo para deixar aberto em casa como maneira de proteção. Outros usam essa questão da Bíblia dizendo que Deus será o provedor para ela. Só que no Salmo 23 vai dizer assim, depois do verso 1, ele vai dizer assim, ele vai me levar em pastos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei. E eu comecei, enfatizar muito sobre os benefícios do verso 2 em diante. Aí depois eu apliquei, mas para isso acontecer na sua vida, o Senhor tem que ser o seu pastor. Não é o Senhor da Bíblia aberta que você deixa e pensa que Deus vai proteger sua casa. É você querer Jesus de verdade. E se o Senhor é seu pastor, você não mente. Se o Senhor é seu pastor, você não usa droga. Se o Senhor é seu pastor, você não bebe. Se o Senhor é seu pastor, você não trai a sua mulher. Se o Senhor é o seu pastor, você não engana. Meu, rapaz, madeira, mano. E aí termina o culto. Vai lá, aquelas pessoas que aceitam Jesus chorando, já ali a parte posterior vão ser discipuladas. Então, a gente não tá, por mais que as pessoas olham, né, falam, e tal, mas não, é só quem pisa lá e participa que fala, rapaz. Deixa bem claro,
todas as pessoas ali que aceitam ali no culto, eles não são abandonados, né? Eles são direcionados a uma igreja Essa é a para ser pergunta que eu ia discipulado fazer. ali né? A igreja que tiver ali Esse mais é meu próximo, presidente. né? É direcionado, não fica ali à toa, porque muitas pessoas podem dizer, vai naquele dia, a pessoa aceita e dali por diante, né? Dali por diante tem uma pessoa que vai estar acompanhando, vai estar discipulando aquela pessoa, né? E é bênção. Dá um suporte, né? Dá Né? uma ali. A pessoa, vamos dizer, na pandemia, como é que foi? Pastor, nessa época eu já falei senhor, já falei agora é pastor. Pastor, né? Recebe aí, Varão. Serve a recebendo. Na pandemia foi o tempo que a associação Projeto mais cresceu. Porque todo mundo fechou as portas. A gente não parou. Todo mundo parou. Continuou a Varão, visita, tudo. o projeto. Nós escolhemos as comunidades mais carentes, com mais dificuldade, para adentrar e fazer os trabalhos. Glória a Deus. Até fui refutado aqui na comunidade do Limite, aqui em Osasco. E aí fizemos o trabalho, fizemos a parte social. Aí, beleza. Aí a gente faz aquela prestação de conta pelas mídias sociais. Aí uma pessoa vai lá e manda no direct pra mim. Você como um líder tá sem máscara é um péssimo exemplo. Aí, Varão, eu falei, nossa, irmã, como você é cheia de Deus, hein? Você tá cheia de Deus pra ver que eu tô sem máscara, mas não tá cheia de Deus pra vir aqui amassar barro com a gente. Nossa, que ousadia. Você tem ousadia pra falar pelo Messenger. E agora pra ir lá orar por elas e levar um socorro, você não é, né? Nunca mais mandou mensagem. É bem assim, né? É esse não é o perigo, né? O ruim da mídia, né? Você posta, a pessoa tá ali só pra criticar, né? É o famoso hate, né? Hater, né? Que fala, né? Mas posso falar uma coisa pra você, Varão? Hoje, eu louvo a Deus por isso. Eu acho que os 2 primeiros haters que tiveram, acho que a gente deu uma agulhada e os outros, sabe, recuaram. Que nem nós ganhamos pela bondade do Senhor, nós ganhamos um respeito, né? De todas os lados, né? Então, um exemplo, teve um rapaz que nós fomos fazer um trabalho na Zona Sul, comunidade, naquela comunidade que é São Jorge, se eu não me engano. E aí nós estávamos fazendo trabalho e aí tinha umas irmãs de calça, que é interdenominacional. Rapaz, o camarada não colocou lá no comentário da postagem. Irmão, você tem que começar a aplicar doutrina para essas irmãs aí que tá evangelizando. Eu falei, você não falou isso não. Aí eu fui pesquisar quem que era. Aí fui lá, rapaz, é o abençoado das nossas proximidades. Conhecido. Isso, e outra, no tempo que eu tava no mundão, eu chegava de assalto, chegava de um monte de coisa errada, ia na casa dele, fumava maconha com os filhos dele, ele vendo, e nunca falou de Jesus Nunca pra falou mim. de Jesus. Aí agora ele tava vendo a irmã com calça. Então, tipo assim, é uma hipocrisia muito grande. Eu vejo quem tá com calça, mas não vejo os caras que fumavam maconha com meu filho, que eu nunca falei de Jesus. Então até falei pra ele depois, falei, se eu dependesse do Jesus que aparentemente você serve, eu não estaria na presença de Deus. Então, amigão, acho que você tem que pensar bem antes de você falar as coisas. Então, Varão, aqui é assim, é via de mão dupla. Do jeito que vai, volta. Porque não dá pra perder tempo. Não dá pra perder tempo. Não, já é bom falar as Não, verdades, é. porque o cara se converte e vai fazer alguma coisa e larga a religiosidade, entendeu? Ou continua dando peão de roda gigante, sofrendo, triste, porque não sei o que. Não, Varão. Outra pergunta no Instagram também que tem aqui. Qual é o maior desafio ao evangelizar? Qual é o maior desafio? Evangelizar? Ao evangelizar. Eu acredito assim, qual é a maior dificuldade? Pode ser. Aonde pode ser que vocês sofram mais a carência de entrar em uma comunidade, entrar em um cárcere, entrar em uma... Acredito que seja isso. Qual o maior desafio? De evangelizar? Eu acho que o evangelizar. desafio é não evangelizar, Varão. Qual é o desafio? Não, Eu não vejo. Não. Eu creio que qual que é nossa maior dificuldade? Acredito que sim. seja isso. Eu acredito que Rapaz, eu não que não tenha dificuldade, mas dificuldade a gente tem, mas o propósito é maior. Então, eu acho que hoje, há muito tempo não, né? Há uns anos atrás, nossa dificuldade era o recurso. recurso. Nossa, Varão, demais.
Entendeu? Hoje vocês estão vivendo o sobrenatural também, né? É. Cada projeto é um milagre né? diferente. O nosso livro caixa é um milagre, né? Ele é. Mas não, porque, tipo assim, a gente já entra no mês devendo, né? A gente já entra no mês devendo pro contador, aluguel da base, que graças a Deus é pouquinho, né? Comparado ao que seria cobrado do lugar onde nós estamos. Aí tem as outras coisas, tem projetor, tem as outras coisas que a gente paga. Então a gente já entra devendo. E aí quando a gente olha o que a gente tem fixo, que tem pessoas que doam o grupo de patrocinadores, então vamos colocar assim, um patrocinador dá 250, outro dá 150, o outro ajuda com a gente na porcentagem do aluguel da base, que ele é o dono que administra. Então a gente tem fixo, que a gente sabe que vai entrar, R$ 400. E a gente já entra devendo 2.000. Mas esse mês a gente viveu um milagre gigantesco, porque acho que foi dos anos que a gente tem de instituição, acho que foi o mês que rodou quase R$ 10.000, cara. É mesmo. Glória a Deus. Mas atendemos muita gente, hein? Bastante. Fizemos bastante coisa. Eu acho que a inauguração da nossa... Eu acho que quando teve a transição do aluguel, que foi de um X para outro, aí eu, tipo, lá no meu coração, eu fiquei, ai, como que eu vou fazer para pagar isso e tal? Aí eu falei, vamos aí, vou pela fé. Se der errado depois, nós entregamos o salão e tá tudo certo. Vou fazer essas parcelas aí e Deus proverá para si o cordeiro. E aí o Senhor foi provendo, tipo, tem gente que a gente nem conhece. Que nem um exemplo. O advogado que assinou o nosso estatuto social. Um advogado cobrou 15% de tudo que entrasse na instituição. Olha só. O outro cobrou 5% só para assinar. 5.000. Esse cara que assinou, eu não conheço. Nunca vi ele na minha vida. Não conheço a cara dele. Só sei o primeiro nome, que é Alexandre. Não sei quem é. Ele é advogado dos advogados. Varão, eu sei que eu vou falar uma coisa pra você. Eu cheguei, pra você ter uma ideia, então, eu cheguei naquele dia no contador e falei, cara, eu não tenho o que fazer. Aí o contador nem é cristão, falou, peraí. E a nossa oração, essa oração é pra você, que tem um trabalho aí solo, ou até mesmo na sua igreja. Que a nossa oração sempre é, Senhor, Vai, fala aí, presidente, vai. Apresente os teus amigos. Senhor, eu não conheço muita gente. Sabe, eu não conheço tanta gente, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Então, Senhor, eu não tenho muitos amigos, mas apresenta os seus amigos pra mim. E aí, naquela mesa, ele pegou o telefone, ligou pro cara, o cara nem me viu, foi lá e assinou o Estatuto Social e passou. Pô, essa daí, hein? Ó, Essa daí eu vou usar pra Senhor, mim não também, conheço muita gente, mas me apresenta os seus Eu amigos. quero fazer só network agora com os amigos. Só com os amigos de Deus. Só com os amigos de Deus agora, porque é bom, né? Que o evangelho é isso, é bom que estejamos dois, né? Sim. Né? Tô vendo você e o Adelso aí e veio isso na minha mente. Mas eu posso dar um exemplo pro senhor aqui rapidinho? Nós temos 38 voluntários, 7 membros da diretoria. A única pessoa, 2 pessoas que têm coragem de olhar pra mim, discordar e às vezes ligar pra mim, falar um monte pra mim, é o Adelso e minha mulher. É mesmo? É. Adelso, como irmão, Vou falar uma coisa pra você de verdade, e eu louvo a Deus por isso, varão. tem que ter, né? Eu louvo a Deus por isso, porque quando você vê qualquer tipo de instituição, qualquer coisa, que todo mundo tem o mesmo pensamento, a mesma opinião e ninguém discorda de nada, tem alguma coisa errada. Eu tenho esse mesmo pensamento aí. O propósito, sim de tudo é... o propósito é o mesmo, mas a opinião, o ponto de vista tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Entendeu? Eu já teve vez de Adelso ligar pra mim, posso falar o que você falou pra mim? E aí, amigão? Tá tomando atitude isolada aí sem me ligar e tal? Então é assim, então, tô de volume. Aí eu pegava lá pra ele. Falei, ô, filho, me perdoa. Você me desculpa, eu não vou fazer de novo, não. Mas é muito bom ter Isso assim, é bom pessoa demais, varão. que tenha, porque assim, te direciona também, te coloca também ali no Te dá o start da realidade. Pô, peraí. Eu, tá na eu glória tava ainda com um amigo meu recentemente, ele fez um culto, uma vigília numa comunidade aí, à noite, no sábado à noite. Aí eu fui ajudar ele a carregar as cadeiras quando amanheceu, né? Aí ele falou, vou fazer outro. Você vai vir, né? Eu falei, varão, fala a verdade, eu não vou vir, não. Mas por quê? Eu falei, varão, dentro de uma comunidade, sábado à noite, uma vigília, ar livre,
Não tem condições de acontecer no ar livre, uma vigília dentro de uma comunidade, mano. Por quê? O risco que você coloca a vida das pessoas Uma ali. coisa com prévio, ó, né, antecipado, com prévio aviso, aquela organização toda. E Não, tal. assim, eu acredito também, nem que seja com essa prévia aí de aviso, pelo fato. No ar livre, numa comunidade, mano, sábado, como a gente conhece, é agitado, mano. É. Ali pode estar vindo uma Tudo fuga, pode tá vindo acontecer. entendeu? Então eu falei, procura um lugar fechado, um ambiente fechado e faz essa vigília dentro da comunidade. Mas num lugar melhor. fechado, num ar livre, eu não vou me colocar minha vida em risco, né? Só. Não Só tem. porque o irmão quer fazer um negócio. Não. Não, isso aí faz de dia, que Aí ali. tem que perguntar, Varão, mas Jesus que te falou isso aí? Foi Jesus, Então- Varão? Se for Jesus, eu vou. Agora, se não for, é você, né? Não vou, não. Mas o bom disso, Sim. ele fez acontecer a vigília. Um jovem abençoado por Deus, fez acontecer a vigília. Ele falou, Gabriel, meu, obrigado por você ter falado, cara. Que eu não pensei nessa possibilidade. Não pensei. Então, assim, provavelmente tinha muita gente do lado dele apoiando, mas não teve esse ponto de vista. Entendeu? Eu falei, meu, é um risco que você corre. Porque a gente sabe, numa comunidade, você tá ali, alguém tá dando fuga, pode estar na rua, qualquer rua, mas a probabilidade de acontecer dentro de uma comunidade é maior, mano. Verdade, com Né? certeza. Então, não é discriminando, não é nada, Sim. mas assim, a gente tem que ter essa visão, né? Com Essa certeza. expertise aí. Voltando aqui para as perguntas no Instagram, é possível haver verdadeiro evangelismo sem pregar sobre o inferno ou o arrependimento? Não. Consegui entender essa? Sim. Consegui entender? É É possível possível. haver verdadeiro evangelismo sem pregar sobre o inferno e o arrependimento? Acredito que não tem, né? O evangelho é arrependimento, né? Então não o tem como ser. arrependimento, não tem. Vou lembrar do culto da comunidade das casinhas que a gente fez. Um monte de gente assim, não, perto das tendas lá. E aí Deus nos deu a mensagem lá de João Batista, né? João Batista fala, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Procurei, pois dar frutos dignos de arrependimento. Aí todo mundo olhou pra mim e falou, rapaz, você vai pregar isso? Eu falei, eu vou. Jesus falou. E aí, tipo assim, quando o João Batista fala do raça de víboras, ele tá direcionando aos saduceus, escribas e fariseus. E aí, quando ele fala assim, produzir pois frutos dignos de arrependimento, ele tá falando com o pessoal que tá chegando lá. Então pensa comigo. Aí eu apliquei isso. Agora nós estamos acho que era em fevereiro. Você lembra da oração que você fez na virada do ano? Que você pegou e falou, Senhor, ano que vem eu paro de beber. Senhor, ano que vem eu paro de fumar. Senhor, ano que vem eu paro de fofocar. Senhor, ano que vem eu paro de mentir. Senhor, ano que vem eu paro de ficar... Aí, enfim, eu falei, e aí? Aconteceu alguma coisa? Não. Então, isso é promessa. Isso não é arrependimento. Isso, na verdade, não é nem arrependimento, isso é remorso. Você sentiu remorso das palhaçadas, tudo que você fez o ano todo, e aí chegou no fim de ano que você pensa que alguma coisa vai mudar só por você falar, aí você vem com essas conversas fajutas pra cima de Deus, e pensando que Deus você vai enganar. E aí João Batista chega na beira do Jordão falando isso pro povo. Falou assim, ei, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Deus não quer ouvir as suas... Aí apliquei, varão. Deus não quer ouvir as suas palavras. Deus não quer ver essas lágrimas de crocodilo que está derramando aqui. Deus quer ver as suas atitudes. Se arrependa. Arrependa. E aí é pancada, como a gente fala, bateu, né? Não tem que Bateu. ser, mano. Ó, não é que, infelizmente, vaso, não é porque a gente... Aí que entra a questão. Todo mundo vê os videozinhos lá, varão. Mas na hora que você pega, que você participa de um trabalho, que você vê as mensagens, você fala, rapaz... É que nem a maioria dos cultos a gente pergunta. Existe a diferença de quem precisa de Jesus e quem quer Jesus. Um exemplo, no presídio você faz um apelo. Quem precisa de Jesus, levanta a mão. 500 presos levantando a mão. Agora, quem quer Jesus de verdade hoje, levanta a mão. 2 levanta. Porque precisar é uma coisa, querer é outra.
Eu preciso, mas eu não quero. Eu preciso, mas não quero relacionamento. Eu preciso, mas tá bom do jeito que tá. Através desse parênteses que você abriu em questão de querer ou precisar, né? Jesus já nos ensina também, né? Quando ele manda os 12 para evangelizar, né? Isso. Ele já nos ensina isso aí. É, essa dificuldade vocês encontram muito, né? E vamos dizer Dificuldades. dificuldade em questão de você bater numa porta, a pessoa fechar e não querer. Ah, sim, mas É muito, é corriqueiro não é essa. corriqueiro, mas se a pessoa você falou assim, posso orar pra você e falar, não, a gente respeita. Posso entrar na sua casa e fazer oração? A gente respeita. Mas Entendeu? num grau assim, vocês têm uma porcentagem muito grande Não, ou comunidade? Não, pelo contrário, como É. No começo, só cortando, no começo tinha muita pessoa afastada. bastante. Então eles vinham bater no ministério, Uhum. né? Eles vinham muito bater no ministério. Não, porque era da igreja tal e aconteceu isso. Então é muita pessoa revoltada com o ministério, né? Ferida, né? Ferida, né? Você encontra muitas pessoas feridas com o ministério. Uma coisa, eu estava pensando hoje, né? Eu hoje estava pensando, e muita gente está trocando missões, está amando mais a placa do que o próprio Deus. Porque se você for chamar alguém para fazer algo na igreja, nós vamos pintar a igreja, nós vamos lavar, fazer isso, aparece para fazer a obra da igreja. Mas e a obra de Deus está carecendo ali? Ninguém vai, ninguém quer ir. Então, hoje em dia, o pessoal está tão mais relacionado com o ministério do que com o dono, O ministério. entendeu? Eu dou no ministério, é bem isso mesmo. Então, a missão dele ali é o quê? Lavar um banheiro. Não, faz parte de missão, mas qual missão que você faz? Não, eu vou lá na igreja, eu lavo o banheiro, eu limpo. É uma missão. Mas, porém, a missão que Deus nos deixou, ir de pregar o evangelho, não está fazendo. E os Não é ministérios diminuindo- não estão é incentivando. diminuindo quem lava banheiro, tá? Não. Não é uma Eu lavo banheiro se precisar. O contexto Gostava. aqui. Eu só parei de lavar o banheiro da minha casa, mas da igreja se precisar eu lavo. É assim, e muitos ministérios também não incentivam as pessoas a buscar isso também, né? Na verdade, eu acho que hoje tem. Não sei porque nós estamos nesse teor de conversa, mas já quem tá indo, vamos dar vazão pro Espírito Santo. Eu acho que as pessoas, os pastores e líderes estão muito preocupados hoje em perder o membro. Então o membro pode fazer nada. Se ele fizer alguma coisa, tipo, vai sair. Entendeu? Eu lembro que quando eu ganhei a minha credencial da capelania como missionário, eu ouvi isso. E agora, você vai abrir seu ministério? Aí eu olhei assim pra cara do cara, como assim, varão? Você tá doido? O que você tá falando pra mim, mano? Sabe que eu ganhei? Eu falei, rapaz, uma que meu chamado não é ser pastor, entendeu? Eu posso, sabe, da minha forma eu cuido dos voluntários, quando precisa eu bato um papo, converso, chamo pra perto, mas então não é meu ministério esse na verdade, se a gente for parar pra analisar, a gente implanta, estrutura e quem cuida é quem quiser cuidar, entendeu? Que nem o do Babilônia mesmo, tá lá o pessoal até Dá um hoje. direcionamento, né? Isso. Dá um direcionamento. Outra pergunta aqui. Evangelizar outras denominações, outras fés, né? Que não seja a nossa crença, né? Sim. É necessário ou é uma forma de desrespeito à fé deles? Depende de que forma que você aborda. Porque pensa comigo, como que eu vou chegar em alguém de matriz africana que nem nós temos, né, uma criança, um dos nossos núcleos que hoje está em atividade por nós, que nós estamos direcionando até a outra igreja que quiser dar continuidade ao trabalho, que das crianças que participam, a família toda de matriz africana, de religião matriz africana. E eu vou fazer o quê? Eu vou tratar mal, eu vou chegar no pai dele e vou falar assim, você vai pro inferno? Vou falar pra ele, você serve a entidade? Não, pelo contrário. Eu tenho que mostrar pra ele o Cristo que ama. Eu tenho que mostrar pra ele o Cristo que olha em pé de igualdade. Pensa comigo, varão. Aquela mulher lá de João capítulo 8, se eu não me engano, que foi pega no ato do adultério. A Bíblia vai dizer que Jesus está escrevendo aonde? Na areia. E pra ele estar escrevendo na areia, ele está onde? Na praia. Não, no chão. No chão. No Sim. chão.
Ele tá na areia, então ele tá no chão, ele tá escrevendo, certo? Então pensa comigo. Eu não acho que não vai dar pra filmar aqui, mas pensa comigo, é mais ou menos assim. Ela tá no chão jogada e o pessoal tá com tijolo, pedra pra jogar nela. Jesus abaixa no nível dela e fica olhando ela. Depois escreve, levanta e fala assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E volta de novo a escrever na areia. Jesus está olhando ela em pé de igualdade, dizendo: você pecou, você errou, você adulterou, mas eu me abaixo para me colocar à disposição para salvar a sua vida. Está entendendo? Então, é o cristianismo que desce do pedestal, é o cristianismo verdadeiro. Ele é rei, ele é senhor, ele é rei dos reis, senhor dos senhores, pai da eternidade, príncipe da paz. E mesmo assim, ele desce no chão para escrever na areia e mostrar assim: ei, peraí, tem salvação para você. Agora entra a questão, eu vou fazer uma abordagem dessa como? Truculento? Dizer assim: ó, você vai pro inferno. Ó, isso aí não é de Deus, não. Ó, seu idólatra, tu vai morrer. Não adianta. Fazendo o papel do Do acusador. próprio acusador, não, eu tenho que pegar, eu tenho que mostrar pra ele o Cristo que salva. O Cristo é de juízo, sim, mas é o Cristo que salva. Ele agora, naquele momento, ele é o Jesus que quer salvar. E eu não posso chegar lá e mostrar um Jesus que tem um... Porque a única parte da Bíblia que vai mostrar, né, com Cristo... Né, na evidência do seu ministério, que vai mostrar Jesus com chicote, é para quebrar o povo que fez a casa dele de mercadores, de ladrões e salteadores. Aí Jesus entrou lá e quebrou todo mundo e falou: opa, pera aí, aqui é a casa de oração, vocês estão fazendo aqui casa de ladrões, salteadores e cambiadores? Aqui não, aqui é a casa do meu pai. Jesus quebrou quem? Os religiosos. Agora, você já viu Jesus com chicote para evangelizar o gadareno? Jesus estava com um chicote, com uma bola de ferro para ir para a pecadora. Jesus, quando foi para a beira do poço a evangelizar aquela mulher que teve 5 maridos e aquele outro que estava lá não era marido dela, Jesus chegou lá com um pedaço de madeira e diz: hoje eu vou te quebrar? Não. Jesus pegou e falou assim: ei, eu quero beber água do teu cântaro. Glória a Deus, louco, mano. aleluia. Esse é o Jesus que Esse a é gente Jesus. serve, meu. Esse aí é o reino em nós. Quando a gente não vai evangelizar, dessa forma que Jesus nos ensina, isso é a evidência do reino em nós. Isso é a essência que Cristo nos deixou, né? É dessa forma de evangelização. Não é julgando, condenando a pessoa. É mostrando o amor de Cristo, né? Sim. As consequências é consequência. Sim. Então a consequência é consequência, que depois ali ela vai entender, né? Sim. O Espírito Santo vai convencer, vai Isso. mostrar, vai conduzir aos passos, Com né? certeza. Então, assim, É que a gente tem que até, né, que assim, aí existem uns casos que já são específicos, que aí Deus chega em você e fala. Um exemplo, tava em Jandira pregando uma igreja, e aí tinha um rapaz, sentou bem na frente assim do culto, e eu pregando, e ele assim pra mim, ó. Com as pernas abertas e assim pra mim, olhando pra mim assim, eu falava: vixe, esse cara aí, sei não, hein, meu. E eu pregando até fingi que ele nem tava lá, eu comecei a pregar. Daqui a pouquinho eu tô no meio da mensagem, eu olhei e tava chorando. Já tinha desarmado. Aí beleza, terminou o culto, ele falou assim: ó, pastor, não quero aceitar Jesus, mas eu quero uma oração. E varão, na hora que eu comecei a orar por ele, mano, é algo do Espírito Santo me direcionou e falou assim pra ele assim: ó, Deus te chamou pra ser soldado e pra você ser resumo de alma, e você se pergunta: como assim? Quando tiver lá pra morrer, você vai falar: dá uma oportunidade que eu vou cuidar e vou levar pra igreja. Porque há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas os seus fins são como os caminhos de morte. Terminou o culto, fui embora. O pastor me liga e fala: rapaz, aquele ali é fulano de tal. Ele é dono das lojas daqui, e ele é muito respeitado por tudo e por todos. E ele tem uma vida, abre aspas, né, de regalias e tal. Mas naquele momento a palavra veio de encontro a ele, e depois Deus te usou para falar com ele. Passa 2 meses. Acho que na época eu trabalhava para uma marcenaria, não trabalhava por conta ainda. E aí eu fui no horário de almoço e de repente eu olhei pra televisão, um negócio... Sabe quando aquela reportagem chama a sua atenção? Não, como que é? Cunhado mata o meliante a tiros e tal. Aí, tipo, que negócio. Daqui a pouquinho, 5 minutos, o pastor me liga: varão, o que você falou pro rapaz aquele dia lá? Eu falei: eu não, Jesus falou, varão. Falou que há caminhos que ao homem parece perfeito, mas os seus fins são... Então...
infelizmente ele não ouviu a palavra do Senhor, ele não ouviu aquilo que Jesus te usou e ele morreu. A vida dele foi ceifada pelo próprio cunhado. Aí eu lembrei da reportagem, saiu até no jornal. Então, eu acho que tem casos específicos, né? Por exemplo, de quando que Deus, né, que você tem essa intimidade com Cristo, de o Espírito Santo te direcionar e falar, fala isso, que é a última oportunidade. Um outro exemplo, aqui bem perto. O meu irmão, na época, eu tava bem, tava na presença de Deus, meu irmão tava, né, na vida louca, né, de uso de drogas, essas coisas. E eu tava em casa, tinha chegado do serviço, tava com dinheirinho, ele falou, meu, dá 5 conto aí pra mim e tal, pra mim ali comprar um baseado e tal. Eu olhei pra cara dele e falei, mano, não vou dar porque você não vai pegar 5, você não vai comprar baseado, eu sei que você não vai dormir em casa e tal. E a mãe quer dormir, a mãe tá cansada. Ele, mano, não, pode dar que eu vou. Eu falei, tá bom, eu vou com você. Aí ele falou, você não vai não? Eu falei, vou. Catei uns folhetinhos, irmão, e fui, mano. Pra porta da loja, mano. E tá lá meu irmão lá na loja, né, abri aspas. E os caras falaram, e aí, Piru, você fica trazendo seu irmão aqui, causando aqui, mano. Aí ele foi entregando um folhetinho aqui na porta aqui, mano, e tal. Não fica trazendo bênção pra cá, não. E aí, do nada, mano, eu olhei pra um jovem e, meu, eu senti assim, meu, um negócio, tipo, como se estivesse, sabe? Querendo abraçar ele, assim, um negoção preto, assim. E aí eu entreguei um folhetinho pra ele, olhei pra ele e falei assim, Jesus te ama e tem uma obra na sua vida, mas é só pra quem quer. Eu não entendi nada, Varão, porque naquela noite eu nunca fiz isso na minha vida. Causei, o povo ficou bravo, ficou, mas fazer o quê? Paciência, pôr a mão em mim não pode. E aí no outro dia fui pregar numa consagração de jovens, aí chega a notícia que o jovem naquela noite foi assassinado, numa troca de tiro com policiais. E eu falei, cara, você já pensou? Então, tipo assim, existem casos específicos que, né, que você tem que ser truculento, assim, a partir do momento que o Espírito Santo te direciona. Agora, casos como esse, que, tipo, que você tá vendo que Deus não quer que você ganhe dessa forma e o Espírito Santo tá trabalhando de uma forma gradativa, aí você tem que, opa, peraí, eu tenho que ir com sabedoria, com entendimento, com amor e mostrar o Cristo que salva, né? E aí a própria mensagem que a gente entrega em literatura, ou a própria Bíblia que a gente entrega, a partir do momento que ele tiver um momento de dificuldade, ele vai abrir a Bíblia e vai ali, que nem uma vez eu estava pensando em fazer algo muito ruim com a pessoa, e aí quando eu abri a Bíblia, apareceu, e eu desviadão, né? Apareceu, quando eu abri a Bíblia, apareceu lá, porque aquele que fere com a espada também será ferido pela mesma. A tradução era diferente. Aí eu falei, rapaz, depois dessa daí... A própria palavra revelada pra você Chega, ali, falei, que não, Deus, esquece, não vou fazer nada não. tem. As perguntas se encerraram aqui no Instagram, né? Já tá quanto tempo já de podcast aí? 1h40? Misericórdia. E vai mais ainda, Vai. não. Vai mais ainda, que tem coisa aqui. Vamos, quer colocar os patrocinadores? Tem algum trabalho para mostrar aqui na televisão a mais, Pablo? Tem aí, Rafael? Quer falar um pouco Na mais verdade, a gente pode mostrar um pouco dos trabalhos que são realizados. Quando ele for passando aí, eu vou falando, citando um pouco dos trabalhos, das frentes que são, né? E eu acho que eu vou até lembrar dos lugares onde foram, né? Vamos lá, eu tenho... Esse daí é o núcleo que existe aqui na comunidade da Bots, aqui na divisa do Novo Horizonte, aqui Carapicuíba. Foi um trabalho que... Esse daí já é o Cine Tela Livre, com o filme Mais Do Que Vencedores, com as crianças. Alguns não quiseram aparecer na foto, eles estão na parte de trás. Mas aí já estão... A grande maioria deles pode ver que muitos estão com cobertas, né? Que eles na zona lá de mata, né? Então, esse é o Cine Tela Livre, né? Já é outro trabalho. Esse aí é uma parceria que nós temos com o Seminário Teológico Sul-Brasileiro, que nós levamos as crianças lá em datas específicas para nós fazermos um trabalho. Aquele ali é o pastor Emerson. Hoje ele está na Coreia, acho que ele vai voltar entre amanhã ou depois. Ele é um cara PhD na área de educação.
E aprove ao Senhor que no dia que ele se mudou, eu que fui montar os móveis dele e apresentei os projetos. E aí hoje nós temos parceria. Aí também a comunidade da Bots, é um dia que estava mais frio, e a entrega das Bíblias, né? Que a gente faz a prestação de conta 100% de transparência. Aqui já é o trabalho de Páscoa, na comunidade Stella Maris, em Cotia, que nós fizemos com aproximadamente, é porque tem aquela parte, depois da tenda do lado direito, tinha mais crianças, mas aproximadamente aí 75 crianças, onde nós falamos o verdadeiro significado da Páscoa. Páscoa não é chocolate, Páscoa é passagem, é salvação, é transformação. Isso aí. Aí já foi no perto do B14, fizemos o B14 caixa d'água, e essa aí é a parte do culto simultâneo, né, das crianças. E posterior, a entrega do material da AME Evangelizar, que nós ganhamos esse material também todos os anos, aproximadamente de 4 a 6 mil literaturas, e os kits que a gente entrega para eles comerem depois do culto. Aí já faz tempo, aí foi na Vilinha, aí é Itapevi. A irmã veio, eu lembro de uma situação que ocorreu, que a irmã veio conversar comigo e falou assim que lá aí não tem igreja. E ela falou que só tinha ela de crente, ela começou a murmurar e falar alguma coisa pra mim. Aí eu falei uma, mas foi sem querer. Foi Espírito Santo, varão. Eu falei, irmão, você já parou pra analisar que lá em Ezequiel 37 foi a mão de Deus que levou Ezequiel pro vale? Deus, você é Ezequiel nesse vale, mano. Abre a boca, profetiza. Em vez de você ficar murmurando e reclamando com respeito à postura de A, B e C, abre a sua boca e começa a liberar a palavra de vida para esses ossos que estão nos ouvindo hoje. Eita, foi forte, hein? É forte. Aí já foi na Nelson Cruz. Esse aí é um material da parte social. Nós estávamos entregando aí a parte do material da Grampel, que é uma empresa, fábrica de papel higiênico que doou uma quantidade gigantesca pra gente. Aquele senhorzinho lá de trás, lá, de gravata, isso, esse aí é o pastor Agostinho. Ele só aparece nos bastidores, a maioria das vezes. Presidente da capelania. E é um cara que todo mundo que conhece, não tem como você não ter um afeto muito grande pela vida dele. Pela simplicidade dele, que ele teria todos os motivos do mundo para ser uma pessoa que não sentasse em qualquer mesa, que não comesse com qualquer pessoa, mas ele está em todos os lugares sempre, amassando barro, entrando em presídio e assim por diante. Aí já foi a missão do Rio de Janeiro. Pastor Paulo, que é o do meio, pastor Juliano, hoje voluntário do projeto, aí as esposas aí em cima, que é a minha primeira dama, minha esposa. Só vou contar rapidinho. Eu tava 8 anos sem tomar enquadro, pastor. 8 anos. Fui pro Rio de Janeiro, passamos o primeiro pedágio. Aí tava eu, Juliano e as duas, né? Eles dois moram no Rio de Janeiro, o pastor Paulo e a esposa dele. E aí passamos, tava a blitz da Thor, né? Aí pegou, falou assim, pronto, falou, tem passagem? Falei, sim, senhor, tem o quê? Falei, eu tenho de maior, tenho receptação e tráfico de drogas. Ele falou, aí o Juliano, e você? Eu tenho tentativa de latrocínio, 57, até aí tava tudo bem. Aí falou, bom, vocês estão indo pro Rio de Janeiro? Ele, encosta. Aí falou, o que vocês têm aí no carro? Eu falei, pastor, ó. Falei, seu guarda, tem 200 bíblias. Aí ele, sério? Eu falei, sério, pode abrir aí. Aí ele abriu a minha primeira caixa e falou, rapaz, tá bom, boa missão pra vocês lá, vai lá. Foi bênção, foi bênção. Lembrou de um hino que minha mãe canta, viu? O quê? Lembra do hino lá que ela canta lá, que o jovem se desvia e ela vai e coloca uma Bíblia no porta-mala dele. Meu, esse hino... Muitas vezes cheguei ruim falar, a rasgar o verbo, brisado, né? Sim. E ela num sofá, eu deitar no outro sofá e ela cantar esse hino e Ai. aquela brisa ir embora, sabe? Aquela loucura ir embora e aquele hino entrava no Eita, coração, Jesus, sabe? tremendo. E ali chorava também e ela falava em línguas. Eu falei, meu Oh, Deus do céu. glória. E a oração dela, Quantas vezes Meu acordava com ela orando. 3 dias forte. na droga, no vício. Céu. Chegava em casa, ela orava. Forte, mano. Mas benção. Aí, mano, aí você tomou um enquadro depois de 8 anos. 8 anos sem tomar Nem enquadro. revistaram nem nada, viu? Nada, só falou levantar a camisa, olhar as bíblias, as coisas, falou, rapaz, pode ir embora, vai lá na sua missão lá. Que benção. Aí, varão, aí já é. Em novembro agora nós estamos indo, né, presidente? Aí esse lugar é a região do Salobo, culto debaixo da árvore. Lá não tem banheiro nas casas, as casas são tudo de pau a pique, aí
é uma cidade, tem o Vale de Jequitinhonha, tem a Mata Verde, cidade de Mata Verde, que é onde a gente vai, que é o Vale de Jequitinhonha, Minas Gerais. Você andou 200 quilômetros, já começa o sertão da Bahia. E aí não tem banheiro. As crianças, você tem uma ideia, quando a gente falou assim, quando a gente começou a chamar as crianças pro culto dentro do vilarejo, aí as mães falaram, vai banhar, vai banhar. E aí a gente falou assim, as crianças vão pro chuveiro. Rapaz, quando nós desceu lá embaixo tinha um açude. As crianças tomando banho no açude, porque não tinha chuveiro. E do lado, aquela tábua, onde as, tipo, lavandeiras, sabe? De bater assim, roupa, elas lavam a roupa também. Parou no tempo. E nós vamos estar lá em novembro de novo, se Jesus não voltar. Aí já é o núcleo, aí já é o trabalho que a gente faz no Agreste, com a comunidade Tiradentes, né? E essas crianças já estão maiores já, né? E aí naquela porta, naquela garagem que tá aberta lá, que é o núcleo. Aí foi um trabalho ao ar livre que a gente fez de Natal, de apadrinhamento para todas as crianças. É um bairro esquecido pelo município e a gente ganhou utilidade pública porque nós fazemos um trabalho de excelência aí para a glória de Deus. Aí já é o Rio de Janeiro aí. Esse rapaz aí que deu uma bugada que ele tá com o fuzil na mão aí. Eu falei pra ele assim, esse seu presente é o que você quer pro futuro do seu filho? Aí ele bugou e foi fazendo assim. Aí a Vanessa pegou e começou a interceder. Ele falou, lógico que não, pastor, você é doido? Então, isso aí, o Rio de Janeiro é assim mesmo, irmão. Aí é Campinas, Buraco do Sapo, o nome da comunidade. Foi o último trabalho que nós fizemos lá. Também pra glória de Deus, foi benção. Eu lembro, mano, das minhas fotos. Aí já é no Muro dos Padres, comunidade que foi desapropriada recentemente aqui na Victor Civic. E só, vendo as crianças, você já, durante o projeto, já tem quantos anos? 8. 8 anos. Nesses 8 anos, vocês acompanham o crescimento de algumas crianças? Essa daqui, ó, Maria Clara. Essa de olho verde aqui. Ah, bacana, bacana. Nós temos as fotos dela desde quando a primeira vez que a gente chegou lá, aquela com o ovo de Páscoa na mão. E Deus mudou a história deles, mano. A gente fez um acompanhamento muito forte com isso. Aí foi a época da pandemia, onde você tá de máscara ainda. Eu usei máscara esse dia. Ô, Glória! Acabou? Acabou? Tem muito mais. Tem Então, muito. se você olhar no nosso Instagram, lá nos destaques, você vai ver todas as ações que nós realizamos. Temos canal no YouTube, TikTok, tudo para prestação de contas e não autopromoção. Glória a Deus. É isso daí, olha lá, o link lá. Tem carcerária, doações voluntárias, CMAS, podcast de favela que a gente deu uma parada aí, mas lá você vai se deparar com todas as ações, né, que nós realizamos para a glória de Deus. Aqui é o SAICA, que não pode tirar foto, né? Aí é SAICA, aí é o Lar Agrícola, que é o orfanato, a Elicine Tela Livre, aqui é SAICA, aí é Triade Zona Leste, pode descendo. Aí cada um aqui, se eu vou começar a falar, é um monte de trabalho. Aqui foi o Maio Laranja, que nós vemos com as crianças. Meu, aí é SAICA já. O próximo. Aí, ó. Aí é o trabalho do Maio Laranja que nós temos com as crianças. Cara, que trabalho top com excelência. É querendo puxar o saco da minha esposa, mas a neguinha é embaçada, mano. Esses mistérios de criança. Meu, ela desenvolveu uma dinâmica pra falar sobre, mas com uma sabedoria, varão. Deus deu Meu, dom um pra... negócio de Deus, que tipo, os negócios com velcro, onde pode e onde não pode pôr a mão. Ó, a tal lugar, não pode pôr a mão. Ó, a tal lugar, proibido. E tirava, colocava. Aí falava as crianças, pode ou não pode? As crianças, não pode. Aí colocava no velcro assim que não podia. Meu, muito, muito profundo, muito top. Olha lá o velcrozinho. Muito top. Aí a Gelcine Tela Livre ali também. Enfim, aí tá todos os trabalhos do projeto aí pra vocês quiserem conhecer um pouquinho o nosso trabalho, para a glória de Deus. Esse aí foi um podcast que a gente participou, um podcast no monte, varão. Você acredita? Na Trilha com Cristo, o nome do podcast. Tivemos a oportunidade de falar um pouco dos trabalhos que são desenvolvidos. E é isso aí, irmãos. Esse é o trabalho, o projeto de nos Becos e Vielas, que tem como princípio, né, ir aonde ninguém vai. Ninguém vai. Isso fica de oportunidade para você que quer ajudar de alguma forma, né? Entra no Instagram, tem no YouTube também. Tem YouTube também, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Aí. Acompanha, quiser ajudar de alguma forma aí, doações financeiramente, tá? Todas as informações. Todas as informações tem lá. Nas redes sociais, né? Não tô falando aqui para você pegar o seu dízimo que você dá na sua congregação
e dar na mão do Rafael, ou doar Na verdade, nada vai pro Rafael, Vai viu, pro irmãos? Rafael. Isso Temos uma aí conta PJ, é da instituição. Isso vai para uma instituição com a transparência. 100% de Tá? transparência. Dá uma oferta, irmão. Ajuda. Né? Se você não tem coragem, não é o seu chamado também entrar dentro das comunidades. dos Ora por hospitais, nós, pode orar que a gente aceita ajuda em oração. oração. Tô precisando tá bom? muito. E somos necessitados, né, para Sim. fazer todo o trabalho. Estou com esse trabalho de podcast aqui também, esse projeto também, já é um projeto de evangelização também. E sofro alguns ataques espirituais que eu falo, meu Deus, é o 4º episódio e cada episódio eu tô pensando em desistir, mano. É uma luta que. Ah, no falei, começo meu é Deus assim, do varão. céu, Aí depois vai piorando, mas você vai criando. Vai Você vai. criando- Ó, louco Galo, né? fingido, aí Vai. você já. Mas mas é assim mesmo, né? Então, quer colocar os patrocinadores aí, o Pablo? O Pablo é o nosso. Luciana Moreno, decorações aí para festa, casamento. Entre em contato, tem no seu Instagram também, Lu Decorações. A Portcom, segurança aí. Entre em contato também, tem o seu Instagram aí, que é uma empresa de segurança predial. Ótima empresa. Esse daí eu vou ter que puxar a sardinha. Dá uma enfatizada, Aí, né? É o Free Compressores aí para glória e misericórdia de Deus na minha vida aí. Deus nos permitiu a trabalhar por conta e me deu essa empresa Jesus é tremendo. para poder administrar, né? Só são esses? Tem a papelaria, a Eternize Drinks, né? Bacana. Esses são nossos patrocinadores aí. Se você quiser ser um patrocinador também do podcast, tanto do podcast como o Becos e Vielas, né? A oportunidade foi lançada aí, né? Isso aí. Vamos encerrar da mesma forma que começamos com a oração. Vou pedir pro pastor Rafael, né? Tem quantos anos, Rafael? Desculpa a pergunta. Eu de ministério Não, ou de de idade. idade? Só tenho 35. 35. Cara de 18. Eu tô com 39, Obrigado, mano. Jesus. Tô rodando sem óleo. Tô acabado, né? A Delcio é mais velho do que eu, né? Então, Eu tenho 41. a Delcio é mais velho. O André é meu irmão mais velho. O pessoal fala que eu sou mais velho do que ele. E é mais velho do que o Adelcio. Eu fico Rapaz. preocupado. Eu falei, tô derrubadinho. Jesus amado. Mas pra glória de Deus, deu tudo certo aí. Agradeço essa oportunidade de poder, de você estar compartilhando aí suas experiências com a gente. Tem muito assunto aqui. Se fosse fazer uma vigília Verdade. aqui nessa noite aqui. Sim, bastante conteúdo. bastante São 8 anos conteúdo, de histórias, né? 8 anos, né? É muita coisa, E muita muita frente, experiência, muita, misericórdia, tem coisa demais. é muita coisa. Então a gente vai se encerrar com a oração também do Rafael aí, Amém. abençoando nossas vidas aí também, alcançando a vida de quem vai assistir esse podcast também, tá? Esse é o propósito, compartilhar essa experiência para que também impactar as suas vidas, tá bom? Eu desde já agradeço e sexta-feira tá lançado esse podcast aí. Vamos orar? Vamos orar? Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos em tua santa e gloriosa presença. Senhor, te clamamos por cada um que irá assistir cada um desses episódios, Senhor. Se a chama de sua alma estiver como um braseiro quase apagado, Senhor, através de cada texto bíblico e testemunho que foi dado, o Senhor Espírito Santo, como um vento impetuoso, venha soprar toda a cinza e aquela chama que está quase a apagar venha acender novamente, de tal forma que este fogo não venha mais apagar, mas venha propagar em suas congregações, em seus bairros e cidades. Deus, nós acreditamos nesta geração. E por isso clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor levante jovens, adolescentes, crianças, homens e mulheres que impactarão, Senhor Deus, não só, ó Pai, este país, mas também, Senhor Deus, as nações
orações. Ó Senhor, nos colocamos na predisposição, Senhor Deus, para viver o teu sobrenatural. E em nome de Jesus, declaramos céu aberto sobre a vida de cada um que irá escutar, ó Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e da pessoa bendita do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.